aqui de... Isso aí, que aparece essa moça falando aqui. Pronto, tá gravando. Não, primeiro assim, né? Eu fiquei feliz com o convite, fiquei feliz de ter podido conseguir conciliar aí a data com a agenda aqui. É, Antes de tudo, assim, eu acompanho também e admiro muito o trabalho de vocês e de muitas pessoas, das pessoas que estão aqui no grupo que eu conheço, né? Desde o professor Alexandre, que, poxa, eu conheço há mais de 10 anos aí, tatuamos juntos no início da história dos pontos de cultura, com a Ação Griot, enfim, o HB, a Clara, a Rebeca, a Aline, tem várias pessoas aqui que eu conheço, alguns eu conheço de ouvir falar, outros eu sei da importância do trabalho, outros eu acompanho mesmo, assim, porque sei que constroem aí também, né, a partir de diferentes lugares, né, a política cultural, as políticas públicas de cultura. Então eu falei, poxa, não é nem um convite, sim, é uma convocação. Eu tenho que aceitar e acho que faz toda a diferença o que as pessoas estão falando aqui, né? Falando bem do curso, dizendo do quanto que está bom, quanto que está legal. E eu acredito que esteja mesmo. Eu vi aí pelas pessoas que vocês estão convidando também, que estão participando, né? E acho que é muito importante o que está acontecendo agora. Esse curso, para mim, ele faz parte de um espírito do tempo, assim, de uma coisa que está acontecendo aí no Brasil. E acho que esse processo, claro, quer dizer, um momento muito difícil, né, da conjuntura, como, né, já colocou, das manifestações, esse governo, né, a pandemia, quer dizer, então, no momento assim, de um grande é, de uma grande distopia nacional, que é o que a gente está vivendo agora, né? Em comparação ao momento que a gente viveu, por exemplo, no início da primeira década do século XXI, que era um momento de utopias nacionais, né? Com o governo Lula, na gestão do ministro Gil, que tem a ver com tudo que a gente vai falar hoje aqui sobre políticas culturais, porque ali foi um momento seminal. A gente vive um momento ao contrário, né? Pelo menos na perspectiva institucional. Mas o que aconteceu no Brasil, por exemplo, em relação a partir do que foi esse processo aí do último ano e meio, né, da Lei Aldir Blanc, toda essa mobilização que aconteceu em torno da cultura, né, abriu também esse horizonte que a gente está vivendo agora desses processos de autoformação, de educação popular, porque isso aqui é uma experiência de educação popular, né? Então, a gente viu isso acontecer muito no campo da cultura. De certa maneira, a gente fez parte disso, né? Desde o início aí na Lei Aldir Blanc, mas isso acabou virando um movimento, uma coisa que não tem mais ou menos um centro, não tem um dono, não tem se espalhou, né? Então, experiências como essa estão acontecendo dezenas, centenas no Brasil, né? Então, eu fico feliz de estar podendo participar e, eventualmente, sendo convidado para uma, para outra, para falar e tal, porque isso também vai me permitindo fazer uma cartografia que ela é pessoal, antes de tudo, né? Porque é a gente que vive as experiências. Né? O HB falou do livro, né, do Cultura Viva Comunitária. Na verdade, assim, por que eu escrevi esse livro? Porque eu, como pessoa, seja como militante da cultura, seja como gestor público, seja como artista e tal, vivi uma série de experiências em vários países, por exemplo, com políticas públicas inspiradas nessa experiência do ponto de cultura no Brasil, organizando os congressos latino-americanos com representantes de 17 países e tal, que num determinado momento eu falei assim, pô, não é possível que eu fique com essa experiência guardada para mim e não consiga escrever, sistematizar, colocar isso num papel, colocar isso num registro, né? Numa linha de tempo. Então, na verdade, foi isso que eu procurei fazer e meio que eu tenho sentido um pouco essa necessidade hoje de sistematizando isso que a gente está vivendo no Brasil nesse período agora, né? E é um pouco sobre isso que eu trouxe aqui uma contribuição para tratar com vocês. Mas antes de começar propriamente, eu trouxe um documento aqui que eu vou apresentar daqui a pouco, depois vou compartilhar, vou disponibilizar para vocês uma apresentação que fala sobre o nome é Teorias e Práticas para uma Gestão Cultural Transformadora. Foi uma oficina que eu preparei aí esse ano para um evento que eu participei e também achei que era pertinente aqui tratar hoje, porque tem a ver com a questão do Sistema Nacional de Cultura, vamos chegar lá e tal. Mas a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês como uma reflexão é sobre esse lugar que a gente fala da gestão cultural, do gestor cultural, gestora cultural. O que é isso? Né? O que é esse lugar?
A gente fala, por exemplo, a gente criou no ano passado a Escola de Políticas Culturais, a gente fala sobre reconhecimento do lugar político, social e econômico da gestão cultural e do gestor cultural, né? Porque tem uma diferença aí semântica importante, assim, e isso tem a ver com a experiência na América Latina, porque, por exemplo, na Argentina eles estão criando agora o Dia Nacional do gestor cultural, da gestão cultural, que nem tem o dia do dentista, do funcionário público e tal, né? Dia do gestor cultural, gestora cultural também. Por quê? Porque a gente aqui no Brasil tende a identificar o gestor cultural com o gestor público, né? Ou seja, com alguém que está no governo ou de modo provisório ou é um servidor público né, permanente e tal. E isso não, Rebeca, ainda não está rolando, não. Vai rolar daqui a pouco. Eu estou fazendo uma introdução, depois eu vou fazer a apresentação. A Rebeca também é outra que eu vejo aí, pô, fazendo sempre um trabalho, uma gestora cultural, né? Nesse sentido lato que eu estou falando aqui. Por quê? Porque na América Latina não tem essa visão de que o gestor cultural é só o gestor público, não. É o contrário, inclusive. O gestor público é um dos elementos que caracteriza a gestão cultural. Assim. E talvez seja até o menos importante. Assim. Então, o dirigente de um ponto de cultura, um organizador de um festival, o cara que faz o cineclube, a pessoa que faz tem um trabalho, uma organização de base comunitária, né? Tudo isso é gestão cultural, é gestor cultural. Né? Então, quando se tem, por exemplo, os cursos de graduação, de pós-graduação que existem, né? Aqui o da UF, você vê, a produção cultural, né? Claro que é dos mais antigos, agora já tem alguns, acho que o Instituto Federal, outros já estão trabalhando com esse conceito mais ampliado de gestão cultural. Mas ainda é um debate no Brasil pouco amadurecido, né? Assim, né? Então, esse lugar da gestão cultural, enquanto um lugar que atravessa, né, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, as instâncias de participação social na cultura, a própria gestão pública, a pesquisa, né, na academia, na universidade e tal, né? Então, tudo isso também está dentro do que esse guarda-chuva da gestão cultural. Então, quando eu falo de gestão cultural, eu estou falando desse universo amplo que inclui, na minha opinião, todas e todos que estão aqui nessa sala, por exemplo. Né? Então, isso já é, vamos dizer assim, uma pista, né, para a gente pensar esse lugar aí. Então, eu vou aqui abrir a apresentação, que é justamente isso, teorias e práticas para uma gestão cultural transformadora. Né? Então, pensar esse lugar da gestão cultural desse ponto de vista da visão transformadora. Então, o que é isso? Uma introdução ao universo da gestão cultural das políticas culturais do Brasil. Né? História e conceitos de cultura e política, as experiências e os atravessamentos aí da política pública no Brasil e na América Latina, o legado da Lei Aldir Blanc e o desafio para futuros e presentes, né? Gestores e gestoras culturais. Então, a primeira coisa, eu acho que, claro que você já deve ter passado por isso aí, né? O curso já teve várias pessoas falando, né? Mas sempre bom a gente falar que quando a gente fala de política cultural, nós estamos trazendo duas palavras que são, eu brinco que são palavras ônibus, né? Que cultura e política e cultura. Conceitos absolutamente abertos, né? Que querem dizer muita coisa. Então, quando a gente fala de política cultural, a gente tem que dizer do que nós estamos falando, né? Porque política e cultura são muitas coisas, né? Ainda mais quando junta política cultural, vira uma terceira coisa. Então, são as políticas públicas, né, que é o que nós estamos dizendo, são as ações a partir do Estado nas suas diferentes instâncias, mas também são as iniciativas autônomas da sociedade civil, a produção cultural, são as redes, a cultura de base comunitária e etc. O campo normativo, que são a legislação, né, da cultura, a agenda legislativa também, você tem a dimensão dos tratados e convenções internacionais, que são importantes, né? Cada vez mais, ainda mais no momento que o mundo aí vive essa recessão democrática aí. Então, você vê, por exemplo, a Convenção da Diversidade Cultural, a Convenção 69 da OIT, que é sobre
direitos do patrimônio genético, conhecimentos tradicionais, né? O papel do conhecimento tradicional, por exemplo, na indústria farmacêutica, né? Tudo isso é um debate cultural e cada vez mais ele é importante no campo normativo, né? Porque as legislações nacionais muitas vezes não dão conta de uma série de direitos culturais, né? Que esses tratados eles resguardam, né? Então, é a produção de conhecimento e reflexão, são os estudos sobre cultura, estudos culturais, e eu acho que além da universidade, vamos dizer assim, da institucionalidade acadêmica, eu reputo também que esses espaços, como a gente está fazendo aqui, são espaços de produção de conhecimento, de educação popular, né? Como a gente falou. Isso aqui é uma coisa que também já é relativamente conhecida de todo mundo, né? Mas que são as 3 dimensões da cultura, que é algo que o Brasil consagra, né? Quando, principalmente a partir da gestão do ministro Gil, ele já no seu discurso de posse, né, ele consagra essa ideia das 3 dimensões da cultura, simbólica, econômica e cidadã, e isso passa a ser muito importante, porque isso passa a ser, a gente às vezes não tem que ter a história dos conceitos, né? Isso não existia antes, por exemplo, da gestão do Gil no Ministério da Cultura. Hoje é algo assim praticamente como dado como estabelecido. 3 dimensões da cultura, ok, tá, né? Mas isso não existia antes. Né? E isso, inclusive, inspira o debate da política cultural no mundo. Né? Hoje se fala disso de voz corrente, né? Na discussão acadêmica a nível internacional, essas dimensões da cultura. Né? Não era antes. Né? Você tinha, por exemplo, antes do século XXI, tem a escola francesa de gestão cultural, que é a ideia das casas de cultura, Maison de la Culture, que ainda é um modelo, os teatros nacionais da França, tal, ainda é um modelo muito referência. Você tinha o modelo inglês, você tinha o modelo espanhol, né? E eram esses modelos que eram falados, né, sobre gestão cultural, que você ia estudar esses caras que falavam sobre isso. Né? Aí você tinha os críticos desse modelo, que eram os latino-americanos, como Nestor Garcia Canclini, o Jesus Martim Barbeiro, uma série de caras que estão aí, né? Mas que faziam uma certa leitura crítica desses modelos. Mas você só passou a ter um modelo, vamos dizer assim, terceiro-mundista latino-americano a partir da experiência do Brasil. Né? Por isso que a experiência do Brasil, por exemplo, dos pontos de cultura, etc., e tal, influencia tanto o debate mundial, o debate sobre política cultural no mundo, porque nós deixamos de ser importadores de um modelo de política cultural e passamos a ser exportadores, né? E de um modelo, e nos tornamos uma referência, por exemplo, a nível regional, na América Latina e tal, até hoje. Né? O caso do Cultura Viva, dos pontos de cultura, é uma referência muito clara, né, de política pública para os diversos países. Né? E aí você tem um outro conceito avançando um pouquinho mais, né? Que é esse conceito de cidadania cultural, que vem trazido aí de 2 formas, né? Aqui, porque ele, na verdade, ele é um conceito que ele é duplo, né? Ele fala do direito à cultura, né? A Marilena Chauí, que foi secretária de Cultura da Luiza Erundina em São Paulo, né? Olha só, né? A Luiza Erundina, em 89, quando ela foi prefeita, o secretário de Fazenda era o Paul Singer, da Economia Solidária, Meu Deus. o secretário de Educação era o Paulo Freire, Caraca. e a secretária de Cultura era a Marilena Chauí, né? Olha só que seleção, né, brasileira, né? Então, e ela falava justamente da cultura como fato e valor, a universalização dos direitos culturais. Então, ela depois escreveu um livro, né, que tem esse nome, Cidadania Cultural e Direito à Cultura. Mas por quê? Ela fala na perspectiva da universalização dos direitos culturais. Universalização, beleza, todo mundo tem direito, mas prioritariamente os setores populares e a classe trabalhadora, porque são os que historicamente menos têm acesso. Né? Então, ela fala dessa perspectiva aí da cidadania cultural. O George Woods, né, tem um livro importante chamado A Conveniência da Cultura, o pessoal estuda muito esse autor também aqui no Brasil, ele fala da cidadania cultural como direito à diferença. Ele fala ao contrário, fala, não, beleza, para universalizar, é para garantir o acesso universal, mas é preciso pensar a cidadania cultural no reconhecimento das diferenças, né? Então, o ethos cultural e político que evite a marginalização do não normativo.
Então, por exemplo, tudo que a gente hoje chama de pautas identitárias, né? A questão dos feminismos, a questão do movimento LGBT, a questão, vamos dizer assim, do reconhecimento das expressões culturais da juventude periférica e tal, tudo isso tem a ver com essa perspectiva aqui da cidadania cultural como direito à diferença, né? Então, eu acho que nós estamos, não é nem um nem outro, né? Nós temos que ser os dois, né? Então, tem que ter a visão da universalização dos direitos culturais e, ao mesmo tempo, essa visão do direito à diferença também como algo importante, né? Aí, assim, depois eu vou deixar essa apresentação com vocês, mas isso é uma linha do tempo, né? Um pouco também da gente pensar como é que isso foi se desenvolvendo no Brasil. O Albino Rubim, que é professor da Universidade Federal da Bahia, também é um gestor cultural, já foi do secretário de Cultura da Bahia, foi do Ministério da Cultura também, na gestão do Gil e tal. Ele fala dessas tristes tradições, né, que é a ausência, autoritarismo e instabilidade. Ele fala que, de uma forma ou de outra, no século XX, as políticas culturais foram marcadas por essas três que ele chama de tristes tradições. É um trava-línguas, né? Três tristes tradições. Mas ele fala de ausência, autoritarismo e instabilidade, que combinado, às vezes era junto, às vezes era separado, às vezes era mais um, às vezes era mais outro, mas que esses conceitos estavam presentes de alguma forma em vários momentos, ou de forma combinada ou desigual em vários momentos da política cultural do Brasil, né? É importante a gente entender que, por exemplo, você tem um momento inaugural no Brasil do governo Vargas, mesmo com as suas tendências autoritárias, especialmente durante o período do Estado Novo, mas que é a construção das infraestruturas e vamos dizer assim, das instituições culturais do Brasil, né? Então, o próprio IFAM, o Serviço Nacional de Teatro, a Rádio Nacional, que teve um papel importantíssimo, porque ela vai ser justamente... claro que aí coloca o Rio de Janeiro nessa posição protagonista no país, né? Porque a coisa tudo era veiculada a partir daqui, né? Da antiga capital federal, mas é fundamental. O próprio DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável pela censura, mas a censura também é uma política cultural, né? A censura ela atua diretamente justamente sobre a produção cultural, né? Então, você tem isso, ao mesmo tempo você tem momentos, né? Vou ali identificar quando nos anos 50, naquele período JK e tal, aonde você não tem, embora, claro, você teve a Constituição de Brasília, que é uma coisa cultural de vulto, né? É também deixar uma marca na história do país, na arquitetura, né? Isso tem uma dimensão cultural evidente, mas você não tem um Estado pensando um modelo de política cultural, etc. e tal. Mas você tem um grande desenvolvimento pela sociedade, né? Nas artes, na parte editorial, na própria academia, na universidade, né? Os anos 50 e o início dos anos 60, ali, antes da ditadura, um grande florescimento artístico cultural no país, né, que vai dar na bossa nova, no cinema novo, no teatro, enfim, nas artes visuais, toda uma mudança, né, de status da cultura brasileira, né? Aí você tem a ditadura militar, não vou aqui me deter no detalhe de cada coisa, mas você tem a repressão, a censura, a perseguição aos artistas, que é o que, vamos dizer assim, fica mais evidente para nós. Mas você tem, por exemplo, na ditadura militar, primeiro, né, todo o apoio ao aparato de implantação da indústria cultural no Brasil, especialmente a Rede Globo. É uma política cultural, né? A censura também é uma política cultural, a implantação da indústria cultural é uma política cultural, e a criação agora, isso também é um outro lado que eu acho que pouco se fala assim, porque fica assim, tudo era ditadura, mas, por exemplo, foi nesse período que se criou a Embra Filme, né? Celso Amorim foi presidente da Embra Filme. A Funarte surge, a Embra Filme, ela era, o pessoal brincava, falava que ela era melancia, verde por fora e vermelha por dentro, porque você tinha ali toda a galera do cinema novo, todo o pessoal que veio dali estava ali dentro da Embra Filme, na Funarte também, porque você tinha o Orlando Miranda, que é um cara que está vivo até hoje, que era um cara ligado ao Partido Comunista, né? E esses caras vão, por exemplo, criar essas estruturas, mesmo dentro do governo militar, né, encapsulados ali, mas conseguiram criar essas estruturas ainda no período, especialmente ali no final da ditadura, né? E a gente tem um momento importante, que eu acho que é a criação do Ministério da Cultura. Ela tem muito a ver, por isso que a gente, né, no Brasil, não tem como deixar de falar de cultura e democracia, né, como coisas assim conjugadas, porque
a criação do Ministério da Cultura teve muito a ver com a democratização do país, né? Você tem uma relação óbvia entre uma coisa e outra, né? E teve vários ministros, o Zé Aparecido, tal, mas quando o Celso Furtado ele vira ministro da Cultura, é um cara que é um economista, né? E ele tinha sido cotado para ser ministro da Fazenda, né? Se fosse o Tancredo presidente, talvez ele teria sido ministro da Fazenda. Aí o Sarney não queria que fosse ele, achava ele muito esquerdista, mas também não podia botar ele fora do ministério, porque ele já estava ali com a mão na taça. Então botou ele do Ministério da Cultura, que em tese era um prêmio de consolação, né? Mas o Celso Furtado fez do limão a limonada, né? E ele conseguiu estabelecer as bases de uma visão de cultura ligada a desenvolvimento, né? A cultura como um pilar do desenvolvimento, e depois disso ele passou a escrever sobre isso, tem obras importantes e tal. A Cláudia Leitão, né, que foi secretária de Economia Criativa, ela é uma estudiosa da obra do Celso Furtado e tem muita coisa sobre ele que é muito bacana o pessoal conhecer, né? Aí você tem a primeira lei de cultura no Brasil, que foi a Lei Sarney, que ela mais ou menos é a mesma coisa que a Lei Rouanet, assim, só que ela é o que a Lei Rouanet funciona, ela é um mecanismo de incentivo fiscal. Ela foi criada, funcionou durante 2 anos, aí você teve um hiato, né, de 2 anos também, que foi o governo Collor, que foi uma catástrofe para a cultura na época, extinguiu o ministério, extinguiu as estruturas que existiam. Você tinha a Fundação Nacional de Arte Cênica, você tinha uma série de estruturas que foram sendo desenvolvidas a partir daquele embrião ali da Funarte, nos anos 70, e o cara acabou com tudo. Era um cineasta chamado Ipojuca Pontes, o cara muito doido, ele destruiu mesmo as estruturas de cultura na época, né? Quem tem um pouco mais de idade como eu lembra. Eu era criança, mas eu lembro. Era um negócio meio absurdo. E a criação da Lei Rouanet, ao mesmo tempo, o Collor, quando ele está quase caindo, né, que ele já está em crise, ele cria um Ministério de Notáveis. Ele chama umas pessoas para serem notáveis, assim, e ele chama o Sérgio Paulo Rouanet, que era um embaixador, um cara estudioso, um cara bacana e tudo. E ele cria um modelo de lei muito interessante, porque, na verdade, a Lei Rouanet hoje é demonizada pelo que ela tem de bom, mas ela tem um problema, que é um problema que ela ficou hipertrofiada. Ela tem um tripé, né? Só que um dos pés ficou enorme e os outros 2 ficaram pequenos, né? Porque a Lei Rouanet ela prevê o incentivo fiscal, como mecenato, ela prevê o Fundo Nacional de Cultura, então o Fundo Nacional de Cultura que foi criado aí, não existia antes, e os mecanismos de crédito, que seriam os FICARTs, né? Que seriam fundos de investimento. Mas, na prática, só funcionou o incentivo fiscal, e que é um modelo aí concentrador e tal, como todo mundo sabe, né? Baseado na disparidade regional, essa coisa toda. Mas, se fosse pegar o espírito da ideia, a lei era uma lei muito equilibrada, né? Para pensar um fomento direto através do fundo, um fomento indireto e uma política de créditos, né? Na Lei Aldir Blanc, se você não tem um indireto, mas você tem todos os outros, você tem, na ideia da lei, né, o mecanismo de crédito e as diferentes modalidades de fomento. O que é que não tem na Lei Rouanet? A ideia da manutenção, por exemplo, no caso dos pontos de cultura, que veio com a Lei Cultura Viva, né? Você não tem isso. Mas você tem uma lógica e a própria criação do Fundo Nacional de Cultura, que é algo importante nesse contexto, né? Então, você vem aí já chegando aqui para o momento atual, para esse momento, quer dizer, para a primeira década do século XXI, que nós vivemos nas gestões do Gilberto Gil e Juca Ferreira, um novo olhar para políticas culturais a partir desses conceitos que estão colocados aí, e que acaba sendo um pouco a referência que a gente tem aí para se pensar políticas culturais no Brasil e depois no próprio mundo, na América Latina e tal, né? Aí nós temos aí como legados desse processo coisas que ainda, de certa maneira, estão presentes, né? Entrando aqui também no tema, e hoje que é o próprio Sistema Nacional de Cultura, que ele não é só vamos dizer assim, um instrumento legal a nível federal, ele é um instrumento que se capilarizou. Então, quando você fala hoje em conselhos de cultura, em planos e fundos de cultura, o CPF da cultura e tal, isso é uma coisa que, aos trancos e barrancos, ele foi se consolidando, né, no Brasil, né? Então, existe, né, vamos dizer assim, o que é que falta para o Sistema Nacional de Cultura existir de fato? Dinheiro, recursos. Por isso, a Lei Aldir Blanc teve um papel fundamental, né? Aí nós vamos falar disso também
um pouco agora, mas é só para entender, porque assim, por que o SUS é o SUS? Porque vinculou recurso, porque vinculou dinheiro no repasse das coisas ali. Então, ainda falta essa parte do Sistema Nacional de Cultura, que é o repasse através dos fundos, etc. E tal. E a Política Nacional Cultura Viva, ela se tornou importante não só pela existência dos pontos de cultura, até porque houve muita descontinuidade também nesse processo, né, muitos problemas e tal, mas porque ela consolidou um conceito, né, de pensar a política cultural a partir da base comunitária, de pensar que o apoio à cultura ele não é só um apoio a um produto, né, mas a ideia do processo, da manutenção das atividades de maneira regular e permanente. Então, a Cultura Viva, que se consolidou em lei também, né, uma lei construída de baixo para cima, né, porque, na verdade, vamos lembrar que na época, 2011, 2012, 2014, quando ela foi aprovada, né, na gestão da Ana de Holanda, né, ainda no governo Dilma, mas há um retrocesso naquele momento ali, uma descontinuidade conceitual e política de uma série de coisas na política cultural, na agenda da política cultural brasileira, e, no entanto, a Lei Cultura Viva ela foi uma resposta através do legislativo, com pressão da sociedade para a consolidação do Cultura Viva, dos pontos de cultura como política de Estado, né? Aí um pouco que nós estamos vivendo agora, né? Esses retrocessos aí, o enfraquecimento da instituição do Ministério da Cultura, a desconfiguração dessa estrutura de participação social, a guerra cultural, né? Essa coisa de colocar a cultura como inimigo, né? Desse campo aí que está aí no poder e tal, essas entidades o que está acontecendo, a gente vê esses exemplos aí bizarros, né? Na FUNAC, na Palmares e tal, né? Então, e principalmente o seguinte, por um lado, eles não têm projeto estruturante para gestão cultural, eles não entendem de gestão cultural, não conhecem a gestão cultural, e, por outro lado, ideologizam, né? Eles fazem aquilo que nos acusaram sempre, né? De ideologizar o debate, mas, na verdade, quem ideologiza o debate são esse pessoal que está aí, mas que eu sou otimista, acho que tem vida curta esse negócio aí, embora as consequências do que esses caras estão fazendo com as políticas culturais no Brasil, e não só com as políticas culturais, mas, no nosso caso, elas serão consequências de longo prazo, assim, na minha opinião. A gente vai demorar muito para reconstruir e para limpar o terreno das coisas que estão acontecendo nesse momento aí no Brasil, né? E a Lei Aldir Blanc, acho que eu estou aqui só, vou deixar a apresentação com vocês, mas vocês acompanharam esse processo, né? Ela surge como na pandemia, como uma resposta do setor cultural, em articulação com lideranças do Congresso Nacional, num processo de intensa mobilização, né? E aí o projeto vai avançando com a relatoria da Jandira, com a criação dos espaços de articulação da sociedade. Aqui tem um pouco uma linha do tempo dessa história, o que aconteceu no ano passado, até que para prorrogar a lei, a prorrogação, e o momento atual, né? Nós temos aí 800 milhões para executar de recurso, né, da Lei Aldir Blanc, que ainda agora, ontem, saiu aí a regulamentação com a prorrogação aí da possibilidade de executar esse recurso, né? E nós temos a agenda da cultura hoje no Brasil, que você tem aí o projeto de lei Paulo Gustavo, que é muito importante, porque ele preserva o recurso que existe hoje nos fundos, né? No Fundo do Audiovisual e no Fundo Nacional de Cultura, e a Lei Aldir Blanc II, né? Que é o PL 1518, que é justamente transformar a Lei Aldir Blanc em algo permanente. Isso é muito importante, porque é isso que, de fato, meu modo de ver, vai garantir a perenidade e, de fato, a efetiva existência do Sistema Nacional de Cultura. Porque o que a Lei Aldir Blanc fez? Ela descentralizou recursos, a execução dos recursos para os estados e municípios, né? Você tem, nesse sentido, uma experiência análoga à do SUS. Você nunca teve isso no Brasil na escala que a Lei Aldir Blanc propiciou. Só para vocês terem uma ideia, comparando com o Cultura Viva, né? O Cultura Viva chegou a 1.200 municípios. A Lei Aldir Blanc chegou a 4.176 municípios. Né? Então, assim, é uma diferença de escala absurda num país como o Brasil. Né? Então, por quê? Porque descentralizou. Né? Então, assim, nós estamos falando hoje para um universo muito maior de pessoas que foram tocados, que acessaram, né, pela primeira vez na vida algum instrumento de
política cultural, algum recurso público na área da cultura, né? Então, a gente tem, na verdade, nesse momento, uma agenda no legislativo para dizer o seguinte: olha, a cultura precisa ter um recurso, precisa ter fontes próprias, né, de investimento, etc. e tal. Bom, esse sou eu, vocês me conhecem já, eu vou deixar essa apresentação disponibilizada para vocês. E isso, assim, eu também, só para a gente fazer uma primeira fala, um pouco longa, mas só para contextualização, e fico à disposição aí para a gente conversar, trocar ideia, comentar os pontos que foram colocados aí. Beleza? Beleza. Pô, valeu demais, cara. Estão ouvindo aí? Que bom dia é esse com Santini, a gente acorda até melhor. Bom, gente, vamos fazer aquela dinâmica, então. Levanta a mãozinha aí para perguntar. Aproveita que o Cabo já conhece bem. Eu já tenho uma, mas eu quero deixar mais para frente aqui. Não, na verdade, eu vou falar logo, já que o pessoal está tímido ainda. Ô, Santini, um dos desafios aqui desse momento do país, né, é a reconstrução. Você até falou essa palavra aí, né? E às vezes eu vejo uma galera da cultura meio que desiludida e não tem essa visão de que, porra, não precisamos partir do zero, né? Já tem aí já um chão aí. Eu queria que você comentasse como você está vendo aí as movimentações internas, né, da galera que discute cultura hoje. Você acha que tem essa visão, ela é forte mesmo? A galera está meio desiludida? Cara, eu não sei, assim, talvez seja... a gente também, cada um de nós vive numa certa bolha, né? Quer dizer, a gente sabe que a gente, né, ainda mais com essa coisa da rede social, dos algoritmos e tal. Então, assim, eu vivo essa história de política cultural, até porque eu trabalho com isso também. Então, o meu entorno, ele é muito tomado por essa história, né? Então, eu até faço um esforço, assim, pessoal, né, de fazer outras coisas, nada a ver, eu faço, sei lá, canoa, havaiana, para poder, tipo assim, falar com outras pessoas que não estão nesse universo, sei lá. Então, eu procuro também me socializar em outros níveis, né? Porque senão realmente a gente fica só naquela turma que a gente... Aí eu converso com o Bolsominion, com os caras doidos aí, para poder entender também como é que as pessoas estão pensando por aí, né? Mas eu, sinceramente, cara, eu vejo assim que muito mais gente se colocou dentro desse debate da política cultural. O negócio da Aldir Blanc teve um pouco esse papel, assim. Primeiro que mais gente que estava muito desanimada voltou a ficar animada, teve pelo menos um respiro, assim. Teve recurso mesmo, teve coisa. Então, isso fez diferença, né? Claro que, assim, às vezes eu vou de galinha, né? Como não tem uma outra Aldir Blanc no horizonte para agora, pô, a pessoa teve ali um apoio, conseguiu fazer uma parada, já dá uma desanimada, normal também. Mas o que eu percebo, por isso que eu dei esse dado aqui dos 1.200 municípios para 4.000 e tanto, é que, assim, quando a gente tem que olhar o Brasil na nossa dimensão, assim, né, geral, né, cara? Então, assim, às vezes eu acho que o Rio de Janeiro olha muito só para o Rio de Janeiro, a Baixada olha muito só para a Baixada, Niterói olha muito só para Niterói, a gente tem que também olhar, sempre tentando olhar a gente numa relação com o todo, assim, né? Então, eu vejo muito mais gente participando hoje do debate, pessoas novas, porque não são as mesmas caras mais, entendeu? Porque também tinha uma coisa assim acho que tem uma renovação geracional, eu acho que tem novos atores, atrizes, pessoas entrando no debate da cultura mesmo, né? Então eu não sou tão assim pessimista, não. Eu acho que eu diria até que eu sou otimista. Assim, eu acho que está rolando um movimento das pessoas se engajarem, participarem das coisas e tal, né? Estarem atentos, procurarem construir espaços de interlocução, de participação. A gente tem visto isso acontecer e eu acho que isso é uma tendência, assim, é um espírito do tempo, eu diria mesmo, assim, do que está rolando agora. Inclusive, curiosamente, assim, a gente tem muita gente próxima que sempre tem uma crítica. Pô, esse negócio de conferência, de conselho, um monte de blá blá blá,
eu sou mais da prática, né? Então não faz essa relação. Né? E a gente conhece algumas pessoas, né, que quando viram assim, o dinheiro caindo na conta, né? Caraca, o negócio é de verdade mesmo, cara. Eu falei, não, o negócio é de verdade, pô. Essa ideia de Não, mas é fundo a porque fundo. também não, mas é porque também é isso, assim, é de fato assim, a gente não dá para segurar as pessoas também num processo onde você não tem as condições materiais, né? A gente tem a disputa política, ela é uma disputa por condições materiais também, não é só uma relação utilitária do recurso na conta, embora, mas o recurso na conta é importante. Então, assim, o cara tem que chegar e tem que entender que, ó, esse mecanismo aqui, ele é um mecanismo que ele gera investimento, ele gera recurso, ele gera desenvolvimento. Eu tenho uma ideia, quantos prefeitos você acha no Brasil, de repente não olharam assim, falaram, porra, nunca veio um dinheiro para a cultura, agora está começando a vir aí, pingou aí um dinheiro aí, pô, vou botar um cara aqui para ser diretor de cultura, o cara ficar tomando conta desse negócio, porque tem que ter, para poder plataformar Brasil, tem que ter. Então, assim, isso é uma realidade. De repente apareceu um negócio assim, né? E as pessoas começaram a olhar, pô, esse troço é importante, né? Então, eu acho que a disputa também pelos recursos, ela é uma disputa necessária, né? E as pessoas têm que estar atentas a isso também. Então, é bom, por esse lado, né, que as pessoas tenham se dado conta de que... É claro que, assim, aí tem o cara de ocasião, né? O cara que não está em nada, mas de repente fala, não, agora eu vou participar, tal. Vai ter que lidar com esse tipo de problema também. Mas, ao mesmo tempo, vai ter que lidar com a parte boa desse problema, que é o cara olhar o seguinte, não, então, pô, aquela galera que está ali há um tempão falando negócio de conselho, negócio de conferência e tal, pô, os caras não são malucos, os caras estão fazendo aquilo porque tem, né, algum sentido, né, nessa história. Então, também, de certa forma, isso nos fortalece, assim, fortalece o nosso campo, né, de atuação. Tem um cara que chegou a falar, pô, então é de verdade esse negócio. Nossa, Cara, bom, diga. primeiro agradecer, né, Alexandre Santini, e ouvindo ele falar, parabenizar de verdade, e porque ano passado, né, qualquer mensagem que a gente mandava para o Alexandre Santini, ele ficava imaginando o Brasil todo mandando mensagem e o cara respondendo, né? Então, assim, você foi fundamental nesse processo e de alimentar a gente aqui também, vou falar enquanto município e enquanto Baixada Fluminense, que a gente conseguiu rearticular o Fórum de Duque de Caxias, o Fórum da Baixada Fluminense, e a gente conseguiu, acho que boa parte aqui também está aqui por conta dessa movimentação da Lei Aldir Blanc, né, da Escola de Políticas Públicas, e a gente encontra, né, essas pessoas que vão, caramba, isso existe, né? Então já tem um lugar para conselho, um lugar de fala. Mas eu queria saber, você que está, né, viajando Brasil e fora, como que você imagina que vai ser essa prestação de contas, no sentido assim, porque aqui, muito na Baixada, quando saiu o inciso 2, a galera fez um carrinho de compra de comida, de Natal, então, porque estava precisando mesmo, ficou muito tempo, o artista então foi lá, pegou o inciso 2, que é completamente diferente, e fez uma compra, comprou uma roupa, era Natal. Como que você acha que, por mais que está esticando aí a prestação de conta, a execução, como de fato, no Brasil, você acha que isso vai resultar? Você falou esse negócio aí das mensagens, pá. Ontem rolou um revival desse negócio que saiu a regulamentação, daí, pô, começou a vir um monte de mensagem, pessoal perguntando, não sei o quê. Nem tudo eu sei, não, porque também, mas eu vou tentando, acho que essa parte também faz parte, né, também desse papel, e também eu considero que é parte do meu trabalho. Até falaram aqui com o secretário aqui de Niterói, o secretário de Cultura, que é um cara que também está ajudando muito nos fóruns nacionais aí de secretários e tal, a gente acaba sendo meio orientação também para os municípios e vai ajudando, e isso é bom. E eu estou especialmente preocupado com esse tema aí da prestação de contas. Assim, eu acho que pode dar problema, sim. Ontem até estava tendo um negócio dos pontos de cultura, o fórum dos pontos de cultura, a teia dos pontos de cultura online, né, teia da memória, e falou um cara chamado Abraão Bittencourt, eu não o conhecia, mas ele trabalhou na elaboração do MIROSC, né, que é o Marco Regulatório das Organizações
da sociedade civil, né? A Lei 13.019. Interessante você ver, a Lei Cultura Viva é 13.018, 2014, e essa é 13.019, 2014. Elas foram aprovadas ali muito próximas e elas se parecem muito uma com a outra, né? Elas vêm no momento onde justamente a discussão que havia dentro do Estado, né? Do governo, naquele momento do governo Dilma, era como diferenciar o que é a transferência de recursos, né, para organizações sociais ou para processos sociais, do que para empresa, do que para a Lei 8666, Lei de Licitações, contratos e tal. Então, você teve um momento e depois ambas foram regulamentadas e uma bebeu muito da regulamentação da outra e tal. E essas leis estão aí, elas inclusive são válidas. O problema é que nós não temos ainda uma leitura e uma interpretação, especialmente das áreas jurídicas, das procuradorias, dos municípios, dos estados, ainda uma leitura mais positiva, mais generosa dessa legislação e como ela se aplica a Aldir Blanc. Primeira coisa que vai ter que ser uma defesa mesmo desse processo aí, uma defesa conceitual, política e, se for o caso, jurídica dessas pessoas porque é o seguinte, recursos especialmente o inciso 2, manutenção é manutenção. Inclusive, agora, na regulamentação, na Lei 14.150, que foi aprovada, da prorrogação da Lei Aldir Blanc e agora da sua prorrogação, no próprio decreto, fica claro que despesas de manutenção entre 6 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 conta. Agora, comida é manutenção? É manutenção, pô. Comida, sei lá, comprar roupa, comprar coisa, pô, a pessoa está no meio de uma pandemia, a pessoa está passando dificuldade, passando necessidade. Então, assim, é preciso entender que manutenção da pessoa, né, do ser humano, do cidadão que está ali desenvolvendo aquela atividade, ela também é manutenção daquilo, porque muitas vezes a cultura a manutenção tem a ver com o modo de vida da pessoa, né? A pessoa, a existência dela, né, quanto ser humano, vivente, né, que tem filho, tem família, tem necessidades pessoais também, ela não está descolada da sua ação cultural, né, ou do produto cultural que ela desenvolve, né? Então, especialmente quando nós estamos falando de um recurso de manutenção mesmo, né? É claro, é diferente, sei lá, vou dizer para você, vou fazer um projeto aqui. Aí eu tenho o projeto do fomento, né? Que é, no caso, o inciso 3, o cara tem um projeto de fomento, aí ele tem ali, ele tem que entregar alguma coisa, ainda que eu entenda, e pela própria também, na leitura, por exemplo, da Lei Cultura Viva, do Miroski e tal, que essa prestação de contas ela tem que estar muito mais baseada no cumprimento do objeto do que propriamente num controle ali de agulha de financeira de quanto gastou, se gastou naquilo que estava ali, coisa e tal, porque ainda mais no contexto desse da pandemia, ou a lei primeiro você tinha 90 dias para executar, depois foi para 180, depois voltou para... Foi tão também cheio de dificuldades esse processo, pela parte do próprio Estado, né, que as pessoas também tiveram que se adaptar e fazer adaptações, né? E normal também, entre um projeto que você elabora e o que você executa, sempre vai ter algum nível de adaptação da realidade, né? Então, essas legislações, que são tanto a Lei Cultura Viva quanto a do Miroski, que são legislações que orientam, né, a transferência de recursos entre governo e sociedade civil, elas têm que ser melhor entendidas no contexto, inclusive, da Lei Aldir Blanc. Essa fala do cara foi muito boa ontem, inclusive está no canal do YouTube do Fórum dos Pontos de Cultura do Estado, vale a pena olhar, porque ele faz uma fala logo no início do debate ontem, que é sobre isso, né? Sobre como, de repente, a pauta do Miroski e a regulamentação dele e da Lei Cultura Viva incidem também sobre esse momento de prestação de contas da Lei Aldir Blanc. Porque é um risco muito grande de criminalizar a galera, né, cara? Vai ficar muita gente... Eu quero, inclusive, comentar sobre isso, Santini. Enquanto eu vejo mais perguntas, queria que você comentasse, eu acho importante a tua experiência de dentro dessa parada, que é aquela questão de como um mestre e uma mestra precisa se adequar ao Estado para receber uma grana, né? Coisa da Lei Griot, né? A gente, em Caxias, teve uma experiência muito legal de
O Alexandre Marques não está aqui, mas foi um cara fundamental para isso também. Eu lembro do mestre Barbosa, que a gente encontrava com ele aqui, pô. Ele vivia quase com indigência, né, cara? Sem grana mesmo. Assim, ele teve em vida uma a lei, né, a lei criou, a ação criou, deu um conforto para ele no final da vida dele muito importante. Né? Aí você vê ali que ele não era um cara que nunca abriu um Excel na vida, não tinha, enfim, não era um cara de planilha, um cara que não sabia. E eu queria que você comentasse como é que foi no Brasil isso, né? A criação essa tensão, né? Entre como o Estado pode, por exemplo, pode, né? Deve abarcar aí experiência de maestria como essas aí. Porque também, assim, né, eu acho que no caso da ação Griot, isso ficou relativamente preservado, tanto é que você vê que não teve nenhum problema posterior para esses mestres, assim. O que houve foi a própria entidade, por exemplo, a Associação Grãos de Luz e Griot, que foi que criou a metodologia, que fazia a espécie de, que é o pessoal lá de Lençóis, na Bahia e tal, Lençóis. eles tiveram problemas, assim, os caras foram para cima deles em determinado momento, né? Na história do Pontão de Cultura, que estava articulando isso e tal. Mas eles têm uma estrutura contábil, administrativa, robusta lá e tal, que conseguiu mostrar o que era o quê, isso não teve maiores consequências. Mas, porque é o seguinte, quer dizer, você não tem como realmente cobrar que o cara faça um relatório, preencha uma planilha, não é por aí. Trabalho com os mestres não pode ser por aí. É a dimensão mesmo do modo de vida, da cultura como modo de vida. Você tá, ela tem um fator. Primeiro que ela tem um fator, vamos dizer assim, de reparação ou de reconhecimento ou de apoio mesmo no momento da vida que no final da vida e tal. Eu lembro, por exemplo, a gente fez esse trabalho da Ação Griot com o Tá na Rua. Na época eu era do Tá na Rua, a gente fez esse trabalho com os que a gente chamava dos griots do teatro de rua. Então, por exemplo, o Roberto Black, que era o cara que fazia, que era o sonoplasta do Tá na Rua, o DJ, chamava que era o DJ das emoções baratas, é o cara que fazia a música dos espetáculos e tal. O Roberto morreu de câncer. O Roberto teve no final da vida dele, aquela bolsa foi uma dignidade para ele. Ele recebia, ele participou de várias coisas enquanto teve saúde para participar. Ele ia nas teias, nos encontros, ele tinha maior orgulho desse negócio de ser griot do teatro de rua, né? Como também o Bida Nascimento, filho do Abdias. O Bida era músico do Tá na Rua, fazia coisas, ele filho do Abdias Nascimento, mas hoje está morando no Retiro dos Artistas, cara. Então, e naquele momento ali, ele teve esse apoio. Até hoje ele se ressente, não comigo, mas ele acha, pô, por que aquela parada não continuou, né? E ele era super engajado, envolvido, ia nos encontros e tal. A gente fez depois também um espetáculo sobre o Abdias, chamado Abdias de Pai para Filho, junto com o IPEAFO, né, que se tornou ponto de cultura também, que é um instituto criado pelo Abdias, né? Então, muitas dessas coisas deram, talvez, assim, uma qualidade de vida e um reconhecimento mesmo, porque não é só a questão do dinheiro, né? É a questão também de que esse cara, de repente, ele passa a ser valorizado por aquilo que é a sua própria trajetória de vida, que é uma coisa Sim. que não tem isso, né? Na Previdência, não tem isso em outros elementos. Nós temos um problema, todos nós, todas e todos nós, pessoal, nós somos precários, nós não sabemos o que vai... Eu não sei como é que é a vida de todo mundo aqui do INSS, se recolhe, se é autônomo, se vai lá e preenche o boleto do INSS. Mas, porra, o que vai acontecer quando a gente ficar velho? Especialmente quem atua na área da cultura mesmo de forma autônoma. Né? Uma situação muito difícil. Então, a gente tem que pensar também por nós e pelos outros, né? Como vai ser esse processo das políticas de seguridade social para a área da cultura, né? Que é um problema. A Ação Griot não era só sobre isso, mas ela acabou sendo também sobre isso. Ela não tem escala para abranger, não teve, né? Escala para abranger, por isso era a proposta da lei e tal. Mas é preciso pensar nisso, né? O que acontece com os nossos mais velhos, né? Quando eles ficam velhos? E quem apoia, quem segura a onda dessa galera, não só do ponto de vista do dinheiro, mas também de honrar, né, aquilo que eles são, aquilo que eles representam, o significado que essa trajetória tem para nós, né? Sim, o Edson está falando que foi uma excelente discussão, é mesmo.
A gente sempre volta a esse ponto e é fundamental mesmo, cara. Por isso que eu te falei, por você comentar, porque eu vi que eu lembro que você estava dentro dessa discussão de uma forma muito importante. A Ana Cariri está lembrando aqui do reconhecimento do cacique tucano, como foi importante aqui para a Baixada aqui. Quer comentar, Ana? Ou quer falar com a voz? Como é que tá? Bom dia, Alexandre, todos, Heraldo. Eu, antes de qualquer coisa, eu vou te pedir desculpa, porque, Alexandre, eu enchi teu saco esse tempo inteiro lá na Lei Aldir Blanc, nos espaços que você estava falando. Eu exigia, né, que vocês falassem sobre os indígenas em contexto urbano, a importância, né, de vocês falarem não só dos indígenas de aldeia, mas também de contexto urbano. Eu citava teu nome mesmo, e aí eu não sei se você leu, mas eu fui uma das que enchi o saco nesse sentido. E aí a gente estava na frente parlamentar e veio, a proposta era exatamente essa, que os caciques, as Tchediaru, os Tcheramoi, os mais velhos, né, fossem contemplados. Né? As mulheres que têm uma importância fundamental no processo, dentro das aldeias, no processo de reza, de comida, tudo ali é arte tradicional. E a gente viu a dificuldade de quem estava nos representando de passar isso para quem estava elaborando a lei, né? Para a gente se sentir contemplados. Aí depois que chegou a lista, né? Aí estava lá, coral, né? Coral. E vocês sabem que os Guarani, por exemplo, tem vários corais, né? E também faz parte da cultura tradicional. E aí o Tcheramoi, de 103 anos, lá do Jaraguá, ele não foi contemplado. E aí aqui, enquanto Conselho de Cultura, aqui em Duque de Caxias, que eu participo, eu briguei muito. Clara foi uma das que assim, me ajudou bastante, segurou a bola quando eu brigava, aí ela me acalmava, aí daqui a pouco ela estava brigando e eu acalmava ela, mas assim, foi muito importante que os mestres griot e o cacique tucano, por exemplo, o cacique tucano vive há 23 anos em Duque de Caxias, né? Vem lá, da etnia tucano, veio lá do Baixo Amazonas e é fundamental, assim, ele é uma das pessoas fundamentais, representantes dos indígenas em contexto urbano no Rio de Janeiro, é presidente do CEDIND, né, que é o Conselho Indígena Estadual do Rio de Janeiro, é criador de várias leis que reconhecem os indígenas em contexto urbano, e aí chegou na hora da Lei Aldir Blanc, a gente simplesmente não tinha como colocá-lo para ele ter esse reconhecimento, porque ele não estava na aldeia, ele estava na cidade, na Baixada. Então, aí foi uma briga feia, mas ele teve o reconhecimento, estava num momento super doente, precisando operar, e aí esse valor, e mais os valores que a gente ganhou também, que eu ganhei, e outros parceiros que ajudaram, foi direcionado para a operação dele, e aí agora ele já está brigando de novo lá com as secretarias de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, né? Está enxergando super bem, já está andando de trem, né? Porque ele é teimoso, mas foi fundamental esse reconhecimento e a autoestima dele. Assim, ele estava muxoxo, né? E aí, quando a gente chegou e falou, não, você aguenta firme porque você vai receber um prêmio, a gente está se virando. E aí o Alexandre Marques, professor Antônio Augusto, no último minuto, nós fizemos vários projetos, aí foi o Dauapuri, eu e o Cacique, nós conseguimos ganhar a premiação de reconhecimento pela militância indígena na Baixada, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, no mundo, né? Porque o Cacique tucano é reconhecido no mundo inteiro. Mas mora na Baixada. E aí muita gente nem sabia que ele morava há 23 anos em Saracuruna, né? Assim como agora, hoje, né? Hoje, ontem, né? Um dos nossos maiores curandeiros, né? da etnia Tabajara, que mora também em Saracuruna, apresentou o trabalho dele no Prêmio Território Baixada, e ninguém sabe que ele é um dos artistas, um dos maiores corredores, né, esportista, reconhecido mundialmente, viaja o mundo inteiro e mora na Baixada. Então, assim, esse reconhecimento foi muito... E não foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, o Tabajara não foi. Então, assim, é importante assim, que
teve muitas falhas nesse sentido, e eu estava nas aldeias, no Jaraguá, em São Paulo, não teve uma preparação, né? Não teve uma preparação dos indígenas, as mulheres não entenderam, assim, quando a gente falava, assim, olha, esse grupo de artesãs, mulheres que estão sentadas aqui, né, na palha do coqueiro, fazendo artesanato, é um coletivo. As mulheres Tchedjaru que estão preparando a comida tradicional é um coletivo. E aí ficou concentrado só para algumas lideranças. E aí, por isso que eu bati muito nas discussões, e aí eu citava seu nome, da Jandira, de todo mundo, para poder não ter aquela coisa só as abelhas rainhas serem contempladas. Porque a cultura tradicional indígena é muito ampla, seja na aldeia, seja na cidade. E o reconhecimento dos indígenas em contexto urbano. Então, e aí eu cito o reconhecimento clássico, o reconhecimento importantíssimo do cacique tucano, porque no Rio de Janeiro e em São Paulo tem outros caciques, pajés. A Niara do Sol é pajé e mora aí no Estácio. Tem uma horta, coordena uma horta que traz o Morro de São Carlos para dentro do espaço da cultura tradicional, e é um bloco só de indígenas, no centro do Estácio. Então, assim, são esses olhares que eu espero, né, que daqui a pouco, nessa próxima lei, né, a Lei Aldir Blanc II, a gente tenha esse olhar e vocês coloquem, né, na fala de vocês e tirem a gente da invisibilidade. E aí sim a gente vai conseguir preparar os que não foram contemplados para poder eles entenderem que a gente não é só prestador de serviço, nós somos protagonistas. A nossa cultura tradicional tem que ser falada por nós. E os valores, e aquela coisa também que eu escutei, índio quer dinheiro para quê? E aí, quando a gente está na cidade, a gente paga aluguel, a gente come, a gente tem que fazer, né, tem todas as despesas. E é o reconhecimento financeiro, sim, porque a gente passa também para a comunidade, para as aldeias e para o espaço coletivo onde a gente vive. A gente trabalha o coletivo o tempo inteiro. Então, é só isso que eu queria falar e, mais uma vez, agradecer, né, a HB, Clara, Alexandre, professor Antônio Augusto, por não me fazer desistir. Porque tem hora que a gente... Vou falar de índio coisa nenhuma. Índio na Baixada, que a gente escuta, né? Tu é índia mesmo? E aí eu tenho que mostrar um documento que eu sou liderança do meu povo cariri, que não sei o quê. Eu vou gritar mesmo e vocês vão ter que ouvir. E eu tenho que me sentir representada na fala de vocês. E aí agradeço também, Alexandre, pela paciência e pela dedicação que você teve ao longo do ano. Ano passado, eu tenho certeza que tu deve ter falado assim, eu quero falar sobre qualquer coisa, menos Lei Aldir Blanc. Mas tu é pinto, foi super guerreiro, e eu te admiro, viu? Ô, minha irmã, eu te agradeço muito as suas palavras aí, tá? Fico emocionado mesmo de te ouvir. E acho que todo mundo aqui também, porque é uma fala que ela fala muito para todos nós, assim, sobre esse reconhecimento, né, que ele é necessário, né? Na verdade, assim, quando a gente fala da cultura, eu acho que a cultura indígena, em todos os contextos, né, dos aldeados, não aldeados, contexto urbano, todas essas dimensões, ela é muito didática para a gente ajudar a gente a entender o que é a cultura mesmo, entendeu? Porque não é só sobre povos indígenas que a gente está falando. A gente está falando sobre reconhecer a cultura como o nosso modo de vida, né? A cultura não é o produto que a gente faz, não é nem o artesanato, não precisa nem chegar aí na comida, no caso dos povos indígenas, é o sentido da própria existência, né? Então, aqui nós estamos falando entre vida e morte, mesmo entre sobreviver, né, e preservar a sua identidade ou não, né, ou ser assimilado de uma forma assim, sem esse reconhecimento, né, na sociedade. Então, é a diferença entre a visibilidade e a invisibilidade, né? É aquilo que a gente falou agora na aula aí sobre o direito à diferença, né? O reconhecimento também da diferença e da diversidade. Então, é sobre isso, né? É sobre isso esse apoio. Então, quando chega um apoio como ao Cacique Tucano, quando chega um apoio a você, quando chega um apoio a indígena em qualquer contexto, né? Ele precisa ser entendido como isso, né? É a diferença entre existir ou não existir. Ao reconhecer esse apoio,
ele está reconhecendo que você existe, né? Então, eu acho que isso é talvez o mais importante da nossa... Então, aí, quando você fala do que eu fiz, da minha militância e tal, pô, se alguma medida contribuiu para que na existência de alguém fosse reconhecida, pô, nós estamos... É uma questão de vida ou morte, né? A reconhecer a existência ou não reconhecer a existência, né? A visibilidade ou a invisibilidade. Então, é por isso que a gente fala da cultura como um direito, né? Essa importância, que não é apenas uma coisa... eu não estou nem falando, por isso que eu estou falando, eu não estou falando do resultado final do trabalho que você desenvolve, do artesanato, ou da comida, estou falando que é o seguinte, é reconhecer o modo de vida, né? Então, isso é muito importante mesmo, assim. Eu tive a oportunidade, assim, quando eu fui morar em Brasília, na época que eu trabalhei 1 ano e meio, né, no Ministério da Cultura, e assim, eu fui muito acolhido. Engraçado, eu era muito sozinho lá, eu vivia muito sozinho, aí eu tive que aprender muito a lidar com a minha própria solidão individual, assim, longe da família e tal. E quem me acolheu foi o Memorial dos Povos Indígenas. Eu morava ali perto do Sudoeste, ali, então era o Álvaro Tucano, né, que também é uma liderança muito bacana, tio Álvaro, a Dayara, filha dele. Então, assim, eu fui muito acolhido lá, né? Assim, mesmo, ele perguntava, era quem me ligava para dizer, pô, e aí, como é que você tá precisando de alguma coisa? Vem aqui fazer um rapé, vem aqui conversar e tal, né? Então, às vezes o Álvaro ia lá na minha sala, segunda-feira de manhã, para me aplicar o rapé, entendeu? Foi importante, o rapé me salvou a vida, cara, porque eu parei de fumar, eu fumava cigarro, eu fumava um maço de cigarro por dia, e quando eu cheguei em Brasília, eu falei, pô, se eu ficar fumando aqui, eu vou morrer. Com esse clima seco, não sei o quê, e aí ele falou, não, eu vou roubar um negócio para você que você vai perder a vontade de fumar. E foi o rapé mesmo. Então, eu acho que só sobre isso, assim, dizer que a tua fala é assim, uma fala muito importante que nos inspira e faz o quê? Só que eu acho o seguinte, para terminar aqui, só para dialogar com o que você está falando, a gente precisa escrever muito bem escrito nas próximas legislações que tiver sobre isso, sobre essa história dos indígenas em contextos, né, urbanos. Tem que estar escrito com a redação que vocês consigam formular. Porque, de fato, por mais que tenha na lei, né, porque fala da expressão cultural indígena, mas tem que dizer, em contexto urbano, se não tiver ali sublinhado e ainda com aquele marca-texto e verdezinho por cima, não dá, entendeu? Sempre vão dar um jeito de tirar esse algo a mais que precisa ter nessas legislações, né? Então é muito importante aí a tua fala e nos orienta nesse sentido mesmo aí e ficar atento à redação dessas leis aí que estão... elas estão em debate ainda, né? São objeto de relatoria, então eu acho que vai valer a pena agora, né? Que vai voltar ao recesso agora em abril, pode voltar a falar comigo, me procurar e tal, que a gente vai deixar isso aí bem escritinho, bem amarrado nas próximas legislações que tiver aí. Aqui no Rio de Janeiro, Alexandre, tem a lei de reconhecimento dos indígenas em contexto urbano, que o próprio Cacique Tucano foi um dos idealizadores. E assim, tem essa lei já reconhecida de 2015, por conta disso foi criado também a Associação Indígena Aldeia Maracanã e hoje tem o CEDIND que nos representa. Então, assim, a gente já está bem avançado nesse sentido, inclusive somos referências para outros estados. Na Paraíba, por exemplo, eu sou liderança dos Cariri Velhos da Paraíba. Essa lei e também a associação nós estamos levando para lá para poder... estamos, né, em processo de criação do Conselho dos Cariri Velhos da Paraíba e também tem outros conselhos dos mais velhos, que são os tiramôs, pajés, caciques e lideranças, do qual eu faço parte. Ano passado eu fui convidada, eu sou a filha mais nova hoje, né? Vamos dizer assim. E é importante demais que você, né, e todos que estejam nesse processo de reconhecimento e mudança da lei, tenha essa conversa com essas lideranças, né, com os mais velhos,
com as lideranças mulheres, para que vocês possam entender que dentro de uma aldeia tem brincando aí 20 coletivos, porque nós temos diferentes formas de trabalhar e, ao mesmo tempo, é um elo que se une, não só nas aldeias, mas mesmo estando na cidade, a gente continua fazendo dessa forma. E, para finalizar, hoje nós estamos, eu estou representando a arte indígena contemporânea fora do Brasil, né? Agora a gente está participando da Bienal da Europa, né, na Finlândia, e também Chile e Peru. E daqui a pouco vai estar nos Correios, né, também no Rio de Janeiro. E na Mostra MBAE em São Paulo. E aí a gente vê a dificuldade das pessoas também entenderem que nós, indígenas em contexto urbano, também tem a arte como expressão, a gente tem o nosso tronco linguístico e a nossa arte faz diferença, não é só um pincel e tintas que estão lá espalhadas na tela. Tem todo um contexto, tem toda uma história, tem tudo ali dentro de uma tela, né? E a cultura europeia e até mesmo a cultura da arte brasileira não reconhece isso. Então, também a gente precisa colocar isso como ponto de discussão, né? Que nós temos artistas como eu, a Dayara Figueroa, Jaides Bel, Gustavo Caboclo, o Montserrat Batista, que eu convidei ele agora para fazer parte dessa reunião, que também está representando os indígenas em contexto urbano, né, na Europa. Então, assim, vocês ampliarem essa visão e buscar que a gente discuta junto com vocês para criar possibilidades de a gente estar como protagonista nessas leis. Então é isso no final. Depois dessa fala toda, e eu falo, muitos meninos sabem, eu encerro e vou escutar vocês. Legal, deixa eu comentar aqui uma coisa. Primeiro, Ana, obrigado demais por essa fala. Ana mediou ontem um papo sobre memória no IFRJ, cara, com o Denilson Banil e a Sônia Benítez, cara, que papo sensacional. E hoje eu tenho o Território Baixado acontecendo, né? Que é um evento incrível que está acontecendo aqui em Caxias. Hoje é o último dia, né? E daqui a pouco hoje eu estou na mesa também. Hoje eu estou na mesa com a curadoria do Marcos Serra. Exato. Depois, no final, a gente desce, que é imperdível, cara, imperdível. Obrigado, Ana. Comentar aqui que, só para fazer primeiro que o Edson falou que, lembrando aqui da Flor do Oriente, né? A Folia de Reis, que ano que vem faz 150 anos, que é esse tipo de coisa que a gente se depara, que a gente quer, meu Deus do céu, cara. Como é que essas leis tem que abarcar esse tipo de coisa, cara? E só comentar que essa coisa do reconhecimento, essas duas pernas, esses dois braços do reconhecimento, né? Eu citei porque os pontos de cultura, a gente viu muito depoimento de pontos de cultura que as pessoas falavam que, pô, a primeira vez que o Estado entra aqui e me reconhece como cultura, né? Alguns casos, por exemplo, o Estado estava só como polícia, por exemplo, né? Vários terreiros de candomblé passaram por isso. E aí eu citei aqui o Mestre Barbosa, porque eu encontrava com ele sempre aqui em Caxias, né? Eu falo que até o fato do dinheiro ter chegado para ele foi importantíssimo, mas também o reconhecimento, né? Você vê que ele morreu atropelado, né? Então, tragicamente. Mas até assim, fisicamente, o fato dele pô, eu sou um mestre, assim, eu sou reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu ser, né? Também essas duas pernas de reconhecimento, o reconhecimento simbólico e o reconhecimento financeiro, são importantíssimos para a gente pensar essa política aí e aprofundar isso aí, né? Então, tem uns comentários aqui. Então, primeiro o Wallace, depois o Eduardo, depois Edson. Vamos lá? Opa, bom dia a todo mundo, bom dia, Geraldo, Alexandre. Opa. Deixa eu fazer um comentário, uma breve lição aqui, mas é o seguinte, sendo sincero, ultimamente eu tenho uma relação de amor e ódio com o município de Caxias, né? Porque primeiro que é um município que nunca colocou um prefeito minimamente progressista, né? Só teve canalha aqui nesse lugar. Segundo que na eleição do genocida, acho que quase 80% da população votou no genocida. Moro no bairro de Primavera, que eu tenho a impressão que
sei lá, 70% da população aqui também votou e continua apoiando o genocídio. Isso é uma coisa, uma tragédia total que a gente está vivendo nesse sentido. E homenageei o Duque de Caxias, que foi um genocida mor, tratado como herói aí pela historiografia oficial, né? Grande parte, né? Principalmente pelo que ele fez para conter as grandes revoltas populares lá no final do século XIX, na Guerra do Paraguai, e por aí vai, né? Enfim, mas ao mesmo tempo, assim, eu acabei de entrar no programa de doutorado no meio ambiente da UERJ e eu estou enveredando para a história ambiental, né? Então, a partir daí, vou fazer uma pergunta para o Alexandre, a questão de políticas públicas relacionadas à história ambiental, porque quando eu vi a colega aí a questão indígena, eu acho que é importante, né? Estou apostando nisso, né? Você averiguar como foi a mudança da paisagem nesse território que hoje nós conhecemos como Duque de Caxias, né? Por exemplo, ninguém sabe quem foram os indígenas que moraram aqui, né? Quais os grupos indígenas que estiveram aqui, as relações econômicas, né, que mudaram a paisagem desse território ao longo do tempo, né? Como Baixada, que historicamente é considerado Baixada Fluminense, só essa região aqui, mas Baixada por exemplo, Baixadas litorâneas no Rio de Janeiro, é tudo território de Baixada, o estado do Rio de Janeiro tem a região serrana, a parte serrana da Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, o resto é praticamente tudo Baixada, né? Só que esse estigma de Baixada só pegou esses municípios aqui ao redor que ele falou hoje, o recôncavo da Guanabara, né? Então, gostaria de saber de possíveis políticas públicas para inserir projetos relacionados à questão de indígena que teve aqui em Caxias, as mudanças nas florestas, né? O que era floresta no passado, o que sobrou de floresta hoje, movimentos de resistência, no caso, quilombos, né, históricos, que tem até uma pessoa, acho que João José dos Reis, acho que ele fala muito alguns quilombos, até na parte da região do Pilar, da região lá de Iguaçu, e por aí vai. E eu vejo também que realmente o município aqui nunca teve políticas claras em relação às questões ambientais, né? É sempre essa visão da questão ambiental como algo a ser extirpado, né, da sociedade, como algo menor, e outro entrando na ótica do ambientalismo verde, né, esse ambientalismo stakeholders aí que tem hoje em dia, que só olha esse papo de reciclagem, disso, daquilo, mas nunca questiona o sistema, nunca questiona quem realmente destrói, o que está realmente por trás desses discursos, né? Então é isso, Alexandre. Você poderia falar, seria aí alguns colegas também, como poder inserir a questão de alguns projetos, algum projeto de história ambiental como política pública aqui no município de Caxias? É isso, desculpa eu ter falado mais do que de costume, pessoal. Vou comentar um pouco mais rápido para a gente poder também ter a dinâmica aí das perguntas e tal, todas as pessoas aí inscritas, mas eu acho, Wallace, que eu acho que a chave para se pensar isso é a chave de pensar a cultura e o território, né? Que eu acho que é uma linha que cada vez mais assim o pensamento sobre cultura, sobre política cultural, ele vem nessa chave de pensar cultura e território, né? Porque essa discussão do território ela é uma discussão que integra o debate do ambiente, né? Estou falando do ponto de vista da cultura. É claro que assim, você tem uma série de questões relacionadas a políticas da questão do meio ambiente, mas se você pensar o território da sua dimensão, história dele, patrimônio, né? O patrimônio também imaterial, que não é só o patrimônio material, né? O modo de vida, né? Eu lembro, por exemplo, o professor Alexandre tem trabalhos aí em Caxias, onde ele vai também, de uma certa maneira, fazendo essa cartografia, né, das antigas fazendas, dos espaços que se tornaram espaços culturais, aonde você, a partir de uma iniciativa cultural, pode preservar um determinado bioma ou um determinado espaço também, né? Por isso que é muito importante, por exemplo, a fala da Ana aqui também, porque os povos indígenas, e como também os povos de matriz africana, né, eles não separam
a dimensão da cultura e da natureza, né? A gente até brincou, tem uma equação que a gente fala cultura mais natureza igual a cultura viva. Quem fez essa equação foi o pessoal da Bolívia, né? Porque também no altiplano indígena, na própria concepção de cultura, na cosmovisão dos povos andinos e dos povos indígenas, do povo matriz africana, cultura e meio ambiente são coisas que estão intrinsecamente ligadas, né? Porque você não pode falar de cultura sem falar do território que habita as pessoas e do ambiente, né? Natural e cultural aonde aquelas manifestações acontecem. Então, a ideia também da cultura, o conceito de bem viver, né? Do bem comum, que é um conceito também que está presente praticamente em todos os povos originários, né? A cultura totalmente relacionada a essa ideia também do bem viver. E o bem viver é viver em harmonia com o meio ambiente, viver em harmonia com a natureza, mas eu acho que no nosso caso, que a gente já vive em contextos urbanos, onde muitos desses tecidos já foram totalmente atravessados aí pelo modelo de desenvolvimento, pela predação, por isso tudo, a gente tem que sempre ter um trabalho, a cultura ela tem um trabalho também de recuperação, né, desses espaços, desse ambiente, e cada lugar que a gente conquista, vamos dizer assim, da cidade, né, para uma atividade cultural, a gente tem que pensar também essa dimensão ambiental, né, desse lugar, e pensar que a cultura tem que estar ligada a isso, à água que a gente bebe, né, ao ambiente, o entorno que a gente frequenta, a preservação aí do que existe ainda, né, de bioma original ou mesmo secundário, né, o caso da Mata Atlântica, né? Eu lembro, por exemplo, o Aderbal, aí, filho da mãe Beata, o Aderbal Axogum, ele tem um trabalho, por exemplo, na Floresta da Tijuca, né, que é uma floresta secundária, né, vocês sabem disso, ela era tudo a plantação de café. O imperador lá, Pedro II, fez a floresta da Tijuca. E ele começa a fazer o quê? O que ele identificou na Floresta da Tijuca? Ele identificou, por exemplo, que os povos de matriz africana, os escravizados, eles traziam as suas plantas ancestrais, as suas plantas de poder, vamos dizer assim, né, para plantar naquela mata lá. Então você tem uma série de plantas que são plantas de axé, que são plantas utilizadas em rituais de matriz africanas, que estão lá plantadas na Floresta da Tijuca, né? Então, para você ver como é que essa relação de cultura e natureza é uma relação que tem muito mais a ver do que geralmente as políticas públicas dão conta de falar, né? Então, acho que a sua reflexão é muito importante nesse sentido. Bom, tem opa, Eduardo e depois o Edson, mas só uma coisa, o Wallace, não sei se você viu a aula da Marlúcia semana passada. Se você não viu, vale a pena, tá no drive lá nosso. Pessoal, eu acabei de baixar as aulas aqui, eu vou assistir todas. Infelizmente eu não pude passar, mas eu vou assistir. Começa pela da Marlúcia, então. Que ela fala muito sobre essa presença indígena na região aí também. O que o Alexandre falou, ele já está entrando no contexto realmente. Tem um cara chamado William Balé, que faz uns estudos na Amazônia, que trabalha com um conceito chamado de florestas bioculturais. Na verdade, todo o bioma que nós vemos na Terra, pode ser Mata Atlântica, Amazônia, não existe essa separação desses biomas com as sociedades humanas, porque esses ambientes foram construídos junto com as sociedades humanas. Então, é claro que a sociedade, dentro desse contexto do liberalismo, capitalismo e tal, eles vêm construindo uma hegemonia de separação das sociedades humanas do que nós chamamos de natureza, né? Que também é outra coisa socialmente construída ao longo do tempo, né? E a separação ajuda na destruição, porque uma lógica é botar a culpa da destruição que nós chamamos de natureza em todo mundo, como se todo mundo tivesse a mesma culpa, como se o indígena, como você estava falando aí, por exemplo, na Amazônia, o bioma tivesse a mesma culpa da destruição, da crise ambiental do que um cara de Wall Street, sabe? Que seria ridículo, não tem essa lógica. E agora tem um novo conceito chamado antropoceno, que é outro conceito liberal para mostrar isso, para falar isso. Aí, quando eu falei sobre a Floresta da Tijuca, realmente, eu estou fazendo um artigo aqui sobre a africanização das paisagens, que tem a ver com essa questão da influência desse mundo africano, né, trazido para o Brasil, e como ele influenciou a questão das paisagens. Mas se você olhar pela lógica de floresta secundária, todas as florestas que sobraram praticamente no Rio de Janeiro são secundárias. Não existe esse conceito de floresta primária, porque
tudo foi mexido de alguma maneira. É isso, pessoal. Mais obrigado pela reflexão, Alexandre. Beleza. Isso aí, valeu, Heraldo. Valeu, Wallace. Então, olha só, o Eduardo Prates, depois o Edson. E aí é o seguinte, eu tenho um compromisso aqui com o Santini até 11 horas, que é o teatro dele, né? Então, assim, quem que for levantar a mão, levante agora, please. Vamos lá, Prates. Olá, bom dia a todos. Parabéns, Santini, está sendo outra contribuição muito grande para esse curso. Acho que tem amadurecido muito a forma com que a gente vai pensar as políticas culturais sobretudo com o exercício de chegar essas políticas na ponta. Eu acho que o fundamento é, na verdade, aonde a política é feita. Mas aí, escutando você e vendo um pouco da participação das outras pessoas, de quem passou por aqui, a gente tem falado muito sobre financiamento da cultura. Tem sido cada vez mais uma preocupação nossa. Como é que você pensa, em nível local, esse processo de financiamento, seja a partir do ISS, seja a partir de leis incentivadas, seja a partir do orçamento municipal? E aí a minha fala está muito ligada à experiência cada vez mais positiva que Niterói tem tido, o Rio de Janeiro agora avançando. E aí eu comecei a me perguntar qual a possibilidade da gente formar uma espécie de Câmara Metropolitana para a cultura. Há 2, 3 anos atrás, avançou muito o debate sobre a Câmara Metropolitana no sentido de tratar a questão do saneamento, a questão da mobilidade urbana e tantos desafios que uma metrópole tem que pensar. Em contexto urbano, a gente sabe que muitos municípios conseguem ter uma rede de serviços, uma rede de produção, seja industrial ou de serviços, que possibilitaria a gente começar a pensar, a partir daí, fontes de financiamento para a cultura. Então, tem que avançar num debate. Esse debate, para ser feito em Caxias, por exemplo, de maneira isolada, a gente sabe que fica muito difícil, ou Nova Iguaçu, ou São João. Mas quando você tem experiências positivas, como Niterói, como o Rio, e aí a gente começa a se pensar não a partir do município isolado, mas da metrópole mesmo. E aí, vejam bem, quando eu falo Câmara Metropolitana, porque eu entendo as particularidades que a gente tem enquanto metrópole. É difícil pensar um município isolado, um município distante, com um contexto completamente rural, de você conseguir geração de recursos através do ISS. Mas aí, dentro dessa nossa realidade, essa Câmara Metropolitana na área da cultura, eu acho que ela daria mais forças a esse conjunto de lutas que a gente tem. Ela discutiria o território diretamente. Vou pegar um caso em particular. A Loteria do Rio, a gente não sabe o quanto volta da Loteria do Rio para os municípios em relação à cultura, se é incentivado ou não. Então, cidades como Caxias, Nova Iguaçu, São João, tem milhares de pessoas que compram a Loteria do Rio. Como é que se reverte isso para a própria cidade? Então, hoje, é essencial que a gente pense no financiamento das políticas culturais, financiamento em nível local, portanto, qual o desenho de política local. A gente sabe que, isoladamente, fica difícil as pessoas avançarem, os movimentos, os coletivos. Portanto, uma Câmara Metropolitana da Cultura, ela permitiria troca de experiências, ela permitiria, ao mesmo tempo, a gente avançar num debate que é local, mas que é da realidade de toda a metrópole. Então, é mais ou menos a tentativa de a gente pensar essa forma de financiar a cultura a partir do que a gente já tem, seja o ISS, as loterias, ICMS. Vamos lá, pensar isso, pensar financiamento da cultura. Eduardo, acho que é super importante, e eu acho que aconteceu o seguinte, né? Um dos legados aí desse processo da Aldir Blanc, além, é claro, de que municípios que não tiveram ou nunca tiveram que lidar com recursos públicos para a cultura, né? Numa escala
que em muitos casos foi inédita, ele permitiu que a gente começasse também a se articular do ponto de vista dos gestores locais, né? Pelo menos no caso do Rio de Janeiro, né? Já existia um fórum de dirigentes municipais de cultura, mas ele se fortaleceu nesse processo aí, né? Porque a primeira coisa, as pessoas precisam começar a se encontrar, a se falar, né? A ter ambientes de interlocução entre os gestores de cultura. Isso ainda é muito recente, é algo muito poucas vezes na história do máximo que você tenha, pô, a gente vai lá visitar Maricá e tira uma foto lá com o Sadi, está fazendo um trabalho bacana lá também, o próprio Faustini, a gente se encontra no evento e tal, mas não tem assim um lugar aonde se reúne. Então, acho que a ideia da Câmara Metropolitana, né, é uma ideia muito boa, eu vou até levar isso para essa discussão do fórum. Na verdade, as pessoas já têm pensado, né? Mas eu acho que mais do que pensar é a gente começar a tentar criar determinados protocolos mesmo, comuns, né? Entre as cidades, né? Alguns acordos mínimos. Então, assim, eu acho que tudo começa também com o primeiro passo, né? Uma obviedade que eu estou falando, mas eu acho que alguma coisa tem que ter algum elemento detonador para esse tipo de coisa, né? A gente não tem uma indução federal para isso, infelizmente, né? O governo federal não vai ser esse papel, cumprir esse papel. Acho que o governo do estado poderia ser a secretária Daniele, tal, que é uma pessoa que, por exemplo, não tem uma outra visão ideológica, diferente da minha, tal, mas eu reconheço que ela tem buscado fazer um trabalho de articulação do setor cultural como um todo e dos gestores de cultura. Então, recentemente, há um pouco mais de um mês atrás, ela promoveu uma reunião de dirigentes de cultura dos municípios, né? Eu percebo, por exemplo, olha só, e deixo até como provocação aí, que os municípios do interior do estado, interior mesmo, né? Municípios pequenos e tal, eles estão muito mais ativos num processo de se articular, até porque, por ser pequeno, o cara fala, mano, se eu não me juntar aqui, eu não apareço, né? Então, eles têm se juntado mais e promovido mais essa interlocução entre si, né? Por exemplo, no lance da Aldir Blanc, teve muita troca de experiência, então um ajudava o outro, o município que estava mais adiantado ajudava aquele que estava com mais dificuldade e tal. A gente viu isso acontecer, né? Mas eu acho que a Baixada ela tem uma coisa assim, ao mesmo tempo ela tem uma mania de grandeza, né? Porque os municípios são grandes, então o cara fica assim, não, aqui eu dou conta da minha parada e tal. Então, eu acho que precisa provocá-los mais, né? No sentido de ter uma articulação entre si, para começar, porque eu acho que tem uma questão regional óbvia, né? De uma identidade Baixada Fluminense, que os caras poderiam, inclusive, utilizar isso como um ativo, né? Para pleitear recursos junto a emendas parlamentares, ao governo federal, ao próprio governo do estado, né? Tem que aparecer junto, né? E aí acho que nessa dimensão metropolitana pode ser interessante, porque aí você tem as diferentes realidades conjugadas, né? Poderiam ajudar a coisa. Niterói, assim, como secretaria, posso falar como Secretaria de Cultura, nós estamos à disposição para ajudar a construir essa articulação. Óbvio que uma andorinha só não faz verão, né? Mas a gente tem participado desse fórum estadual de dirigentes municipais de cultura e toda a iniciativa, fomos a todas as reuniões que a Secretaria de Estado convoca quando reúne os gestores municipais de cultura, e aonde tiver espaço para isso, a gente vai estar junto, vai estar fortalecendo qualquer unidade e qualquer construção conjunta que seja feita nesse sentido aí. Valeu. Então é o seguinte, o Edson agora. Quem for, dá tempo de uma pergunta ainda, beleza? Só lembrando, o Wallace e acho que foi a Adriana que falou, ou o Edson. De vez em quando a gente bota um link aí, um link estranho, é o link para entrar no grupo do Zap. Eu botei de novo aqui agora no chat, só clicar, beleza? Vai lá, Edson. Bom dia, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Sim. Beleza. Primeiro, te dar os parabéns, Santino, pelo fundamental e excelente trabalho em relação à articulação da Lei Aldir Blanc. Sem ela, os municípios não conseguiriam, né? Sem essa articulação federal, a gente não conseguiria
mobilizar a galera para as conferências, enfim, foi de fundamental importância. E hoje, muito das coisas que a gente discute, né, é sobre a Lei Aldir Blanc, que para a gente, em Caxias, foi um divisor de águas na questão de entregar, né, entregar recursos para o fazedor de cultura. Mas a minha pergunta vai meio na linha do que eu falei sobre do Reisado, né? O Reisado vai fazer 150 anos, e eu tenho uma filha de 11 anos. E aí a minha filha fica assim, pai, eu quero criar um canal no YouTube para poder ficar famosa, para poder ganhar dinheiro. E hoje em dia você vê no YouTube, no Instagram, milhões e milhares de pessoas que têm conteúdos, assim, não vou dizer pouco relevantes, mas conteúdos que são criados. E você vê os fazedores de cultura com uma cultura centenária, culturas altamente construídas na base da sociedade, altamente relevantes, né, na estrutura das nossas comunidades, e não conseguirem esse empoderamento, né, essa forma nova de se agregar valor a essa cultura, né? E a gente vê também um pouco o individualismo do capitalismo. A gente acaba, o meio cultural às vezes acaba como é que eu vou dizer, se apropriando um pouco desse individualismo do capitalismo, e acaba que essas culturas mais antigas, essas pessoas mais batalhadoras, como a Ana Cariri falou, essas pessoas que não têm tanta facilidade com a tecnologia, ficam de fora desses processos, né? E aí não adianta só ter recurso, esse recurso vai para a mão de poucos ou quase pessoas altamente capacitadas, entre aspas, e essas pessoas que construíram cultura, que têm um valor assim imensurável para a sociedade, ficam de fora, porque não conseguem acessar, porque são fazedores de cultura. Eu falo, né, eu, a HB, a Clara, a gente tem muito isso no nosso conselho. As pessoas são fazedores de cultura, não são captadores de recursos, não são pessoas que entendem de tecnologia, não são pessoas que entendem de editais, mas entendem muito de biblioteca comunitária, entendem muito de reisado, entendem muito de capoeira, entendem muito de culinária, entendem muito de feira, de artesanato. Então, são pessoas com alto valor né, para a sociedade, para a cultura, mas não consegue plugar esse mundo da tecnologia, esse mundo da informação, como outras pessoas estão plugando e estão se dando bem aí, monetizando as suas vidas. Eu queria saber contigo se o governo, né, se a gente pode pensar, assim como o Prati pensou na questão do financiamento, se o governo tem uma escola de política agora que a Daniele do Estado criou, né, se ela vai um pouco ao encontro disso, de empoderar essa galera, de tentar dar um suporte para que essas pessoas consigam sobreviver, minimamente sobreviver, porque eu fico com medo, né, porque as pessoas, elas são seres humanos, né, e nós somos seres humanos limitados e temos saúde. Um momento a gente pode, sabe, eu tinha um amigo que era muito bom em engenharia, o cara morreu, foi todo o conhecimento que ele tinha, foi com ele. Então, assim, basicamente isso. Como que a gente pode construir política pública para auxiliar esse desprendimento? Né? Porque a gente sabe que, não sei se... aí você vai falar melhor do que eu, mas assim, o capitalismo ele tem essa coisa do individualismo, do cara, não, calma aí, mas o que eu vou ganhar com isso e tal? E aí essas culturas ficam meio isoladas, ficam meio órfãos dessa ajuda, desse aporte. Me fala um pouco sobre isso, porque isso assim, a gente vê isso de perto, com a galera da capoeira que a gente está ajudando, com a galera do reisado, com a galera das bibliotecas, muitos coletivos que são vivos, que têm cultura, que transformam a sociedade, mas que nesse momento tecnológico eles estão tentando se plugar, mas ainda estão meio desplugados dessas questões. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Legal, Edson. Eu vou responder a tua pergunta e aí vou, combinado aqui com o HB, eu vou responder e vou fazer já também as minhas despedidas, porque, de fato, eu tenho que representar a secretaria aqui num evento que tem horário aqui, é um evento, uma feira também,
mulheres aqui, negras, aqui na semana, estamos na Semana da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha, né? E tem aqui uma atividade aqui que a gente vai participar daqui a pouco, empreendedoras aqui da cidade. Eu acho assim, é um desafio que a gente não tem como escapar dele, né? Esse da questão da internet, dessas novas linguagens e plataformas e tal. É difícil porque é uma avalanche, né, das corporações e do própria lógica do capitalismo mesmo. É essa de você buscar o seu sucesso individual, você virar um youtuber, um tiktoker, um não sei o quê e tal, e conteúdos de baixa qualidade. Quer dizer, o que na internet, bicho, é pornografia e essas coisas que dá interesse, quer dizer, é o que ranqueia como coisa mais assim, sei lá, humor, mas também um humor muito discutível, muito questionável. Algumas coisas são engraçadas mesmo, outras não, enfim, mas enfim, a questão é que a gente vive diante disso, né? O que fazer diante disso? Essa é uma realidade. E essa realidade ela vai se aprofundar e vai ter, inclusive agora com o negócio do 5G, a internet das coisas, quer dizer, vai virar também uma outra, nós estamos no limiar de uma outra também fronteira disso aí, e nós ainda temos um panorama de exclusão desse processo enorme, né? Que, ao mesmo tempo que é uma exclusão, ao mesmo tempo que é o seguinte, nem tudo cabe nesse formato, né? Também tem isso, quer dizer, então é preciso entender que tem coisas que vão poder dialogar com isso, né? Eu acho que tem, por exemplo, experiências muito interessantes, inclusive de artistas, por exemplo, estou falando da questão da cultura indígena, né? Artistas que conseguem ter um canal de escoamento também do seu trabalho a partir das redes sociais e dessas plataformas e tudo, de diversas linguagens, inclusive culturas tradicionais que conseguem furar essa bolha, vamos dizer assim, e conseguir ter a sua visibilidade. Quer dizer, então é uma questão também de pensar, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar o digital como parte daquilo que a gente faz também. Quer dizer, é um desafio, Só que é o seguinte, tem dois problemas aí que eu queria trazer aqui como reflexão para a gente pensar o futuro, né? O primeiro é a barreira da tecnologia mesmo, do acesso, né? Não adianta a gente falar isso numa sociedade que ainda exclui digitalmente, né? Boa parte da sua... Ou mesmo se você tem uma internet, você tem um pacote de dados lá que não dá conta, que você não... Como é que você vai chegar numa internet das coisas, numa impressora 3D, não sei o quê, se você não tem a mínima condição da conectividade, né? Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu tenho feito muito essa reflexão por conta até da própria Aldir Blanc II e essa discussão sobre fontes de financiamento da cultura, que eu deixo aqui, porque eu acho que essa deveria ser a grande bandeira do setor cultural, do meu modo de ver, né? A gente viu agora na pandemia o quanto que a gente utilizou pra caramba o YouTube, o Instagram, o Facebook, né? O quanto que... Parem para pensar o quanto de conteúdo gratuito a gente produz para essas plataformas, né? A gente produz conteúdo gratuito para essas plataformas, inclusive nessa ideia de que vai monetizar, vou ter meu canal, vou botar ali. O que monetiza é mínimo e tem que ter tem que ser numa escala muito grande para que a monetização faça algum sentido, né, para o modelo de negócio da pessoa, né? Só que é o seguinte, bicho, essas plataformas são corporações, megacorporações proprietárias mundiais e elas não pagam imposto no Brasil, pô. Estou nem falando dos outros países, não, vou falar do Brasil aqui. Quando é que nós vamos criar essas alíquotas e esses impostos e que esse recurso seja revertido, por exemplo, para o Fundo Nacional de Cultura? Por que o Fundo Setorial do Audiovisual tem 4,8 bilhões e o Fundo Nacional de Cultura não tem quase nada? Tem lá um dinheiro residual de orçamento. Porque o Fundo Setorial do Audiovisual tem um negócio chamado Condecine, que é um imposto que o próprio segmento do audiovisual paga, né? E esse imposto alimenta o fundo do FSA. Qual que deveria ser a alíquota do Fundo Nacional de Cultura? Deveria ser, na minha opinião, o recurso dessas plataformas proprietárias, que todos nós, centenas, milhares, milhões de pessoas colocam ali gratuitamente seus conteúdos, as suas coisas, quer dizer, não, a gente está utilizando a rede para divulgar, nós é que somos o produto, cara, dessas redes. O produto deles somos nós. É o nosso conteúdo, é o que a gente produz, é o que a gente posta, é a nossa própria vida, são os nossos próprios comportamentos, os nossos próprios desejos de consumo. Tudo isso vira mercadoria, né, na lógica ali dos algoritmos e tal. Então, a mercadoria somos nós é que estamos expostos ali, naquele mercado ali, que são as redes sociais, que são essa coisa. Então,
eu acho muito importante que a gente comece a pensar como isso, que hoje nós somos ali mercadoria, nós somos produtos, nós estamos sendo vendidos nessas plataformas, né? Pode se tornar também um ativo que viabilize, que financie a possibilidade da inclusão digital, da possibilidade da articulação, porque eu acho que o tradicional, né, o reisado e essa coisa toda, ele vai precisar, de alguma maneira, dialogar também com essas novas tecnologias para a sua sobrevivência, né? Para a sua, como o amigo falou aqui, o Wallace falou das florestas, não existe floresta primária, não existe também cultura popular e tradicional que, nesse momento que vive a humanidade, que não dialogue também com essas plataformas, mas, ao mesmo tempo, preservando, né, a sua identidade e outra coisa, entrando ali de forma empoderada, pela porta da frente. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é que esse troço que nos consome a vida, o tempo e a coisa, não sei o que, também nos financie, né? Por um outro lado, assim. Então, eu acho que isso aí deveria ser algo da gente ter em mente, assim, como perspectiva. Claro que não é uma luta de uma pessoa, de uma cidade, de uma coisa. Tem que ser uma coisa pensada, inclusive, a nível global. Mas, pelo menos a nível de país, nós deveríamos começar a fazer um debate sério no Brasil sobre como que o recurso, né, dessas plataformas proprietárias possa efetivamente apoiar as construções culturais, artísticas e comunitárias do Brasil. Assim, né? Pô, isso, sensacional essa ideia. Eu queria aproveitar também, agradecer, parabenizar pelo curso, dizer que estamos juntos, podem contar comigo sempre aí, tá? E também podemos ter outras oportunidades aí, sempre que vocês quiserem, e a gente conseguir conciliar aí os horários, tá bom? Que precisa pedir para fazer uma foto aí. E rapidinho, bota a carinha aí, liga a câmera aí, galera. Quem estiver na área aí, liga a câmera para a gente fazer a foto. Aproveitando aqui e aprendendo com vocês. Sou Monserrat. Valeu, mestre. Valeu, muito bom. Tchau, galera. Vamos lá. Oi, o Santini tá indo embora, mas tem uns recados ainda, beleza? Fiquem aí. Já foi a foto, já? Foto por aqui é bom que não se encolhe a barriga. Valeu. Obrigado, Santini. Abração, cara. Eu vou correr lá porque eu tô com compromisso mesmo. Obrigado, beijo, abraço. Foi ótimo, tá? Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Valeu, valeu. Tchau, valeu. Santini. Valeu. Gente, estão os recados aqui. Tá sem áudio, Gabi. Bom, ficam uns recados aqui, então, rapidinho. Para quem não conhecia, né? Falei que o cara é bom, né? O cara tem uma experiência muito grande. O livro dele é muito instigante, eu aconselho. Olha o Francisco aí. Então, uns recados rápidos. Algumas pessoas falaram que não estavam no grupo do Zap. De vez em quando a gente bota um link estranho aí no chat. É um link para entrar direto no grupo. Vou botar até de novo aqui. Beleza? Lá a gente tem colocado assim, o link, tem colocado alguns toques aí, alguns informes aí sobre coisas afins do assunto, né? E aí, semana passada eu falei uma coisa. A gente tem uma aula também muito especial, porque ela é muito técnica e com uma figura muito 10, que é a Sandra Pedroso, uma das grandes especialistas em prestação de contas aí nessa área cultural do Brasil. Só que ela não vai poder fazer quarta-feira agora. Então, não sei se todo mundo ouviu o que eu falei na aula passada. A gente vai fazer, então, uma aula no dia 4, na outra quarta-feira, mesmo horário. Aí, sábado que vem, tem uma aula também. E aí, essa quarta que vem agora, eu estou pensando aqui a gente fazer um apanhado prático sobre conselho, funcionamento de conselho, conferência de cultura e os exercícios que a gente tá bolando aí, né? Acabamos de criar aqui os formulários aqui, são 2 exercícios, basicamente. A gente podia, então, se encontrar, manter o encontro de quarta para uma relação de trabalho mesmo, assim. E aí, assim, não é obrigatório, né? Mas eu acho que eu fico um convite aí para a gente fazer isso. Não vai se estender muito, mas eu acho que vai acumular forças para a gente ver o que a gente já viu, né?
e para aula de sábado, que vai ser uma aula que eu acho que vocês vão gostar. Estou preparando com muito carinho. E aí, sim, aí na quarta-feira a gente encerra lá com a Sandra, que eu tenho certeza que quem está aí preocupado com prestação de contas, quem não tem essa vivência, vai gostar, beleza? Então, Edson tem um informe aí. Quem tiver mais um informe aí, levanta a mão aí. Eu. Tá, Clara, Edson. Na verdade, eu queria fazer uma contribuição com a fala do Edson e ouvindo o Alexandre Santini, desse desafio, e eu olhando aqui a Baixada, a gente sempre brigou muito de ter um gestor cultural da área, né? E eu tenho aprendido muito, como aprendi muito no ano passado, que, na verdade, você pode aprender mais. Hoje a gente está com o Jorge Braga, uma inveja boa de Japeri, que ele está sentando todo dia com os grupos culturais, ele está sentando com não só grupo cultural, como com todas as outras secretarias. Então, isso vale muito também de quem está ali naquela cadeira para fazer algo que era que o André Oliveira fazia, e como ele é até hoje lembrado por conta disso, de você fazer parte, né? Hoje o que a gente faz aqui, aqui online, Japeri está fazendo no presencial, mas com todos os cuidados, com grupos menores. Eu acho que é isso que falta às vezes, né? A gente não ter um secretário de cultura, ter só uma representatividade aqui em Caxias, que é a Joyce, é a Joyce. A gente não tem outra pessoa que está fazendo, e faz o diálogo aqui, né? Com o conselho. Tem coisas que estão acontecendo em Caxias que a gente só sabe depois, que não está nem passando pelo conselho. Quando eu vi, já aconteceu na praça, quando eu vi, já aconteceu não sei aonde, e por redes sociais. Então, acho que vale a gente também estar de olho nessa agenda, do que eles estão fazendo, e agora a briga para os exercícios da próxima semana também, aí a gente vê como alimentar esse fundo, que é assim que a gente vai chegar, né? Tem muita gente que vem, opa, tá dinheiro, aí aparece, aí depois vai embora, uns ficam, e aí a gente vai trabalhando quem fica para a prosperidade. Estou usando muito isso, para a prosperidade. Tem aqui, estou vendo o Wallace está com o filho dele ali, eu estou com o meu, e eles vão seguir essa... Estão ouvindo já desde pequeno aqui tudo isso. Essa contribuição aí. Valeu. Vai lá, Edson. Então, primeiro dizer para Clarinha, a gente tem que... O Jorge Braga, Japeri, Clara de Deus e Caxias. Tem que pensar em pegar a gestão. Sempre falei isso, vou falar isso aqui no curso. A gente tem que se empoderar, porque não dá para a gente ficar achando que quem vem? Quem vem? Quem vem somos nós. Você, HB, a gente tem que se empoderar para poder um dia pegar a gestão. E eu falo isso no curso, eu falo isso para todo mundo, porque eu acho que se a gente quer o melhor para o mundo, a gente pode fazer. A gente tem que lutar para que esse mundo melhore, não lutar só de camarote. Lutar por dentro, né? Eu, HB, lá no conselho, estamos lutando, estamos saindo agora. E o informe que eu tinha para dar é que a gente, enfim, a sociedade civil vai ter agora o Conselho do Negro, né? A gente, mais ou menos, não sei, só se inscreveram 14 instituições. Vai acontecer, mas vai acontecer a Conferência do Turismo, talvez ano que vem, esse ano da Cultura. Então, quer dizer, a gente precisa se empoderar, ser conselheiro, discutir a cultura, e não só criticar, pessoal. Assim, criticar é importante, mas construir é muito mais importante. Construir é muito mais importante e muito mais difícil, né? Porque é igual futebol, todo mundo chega lá, todo mundo é técnico. Mas vamos lá, vamos ser técnico. Vamos estar no Conselho de Cultura, vamos estar fazendo curso igual o HB se propôs a fazer pela Lei Aldir Blanc aqui, que é um momento especial para a gente, de construção. Não pode ser só reflexão, pessoal. A academia tem muito isso. Vamos refletir. Vamos fazer uma monografia, vamos fazer uma tese. Não, vamos fazer isso tudo. Mas vamos também partir para a prática. Vamos dialogar, vamos fazer política, porque o sistema faz. Né? Se a gente for ver, o sistema elegeu. Então a gente também pode eleger, a gente também tem que fazer isso. Então, é isso, esse pertencimento, vamos participar do Conselho de Cultura. Olha, eu, Clarinha, vamos aposentar agora, nossa carteira já está toda preenchida. Ficamos 4 anos aí
e vamos se aposentar agora. A gente precisa de mais gente com a gente. Ó, Chocolatezinha vai sair também, Andréia vai sair uma galera. E a gente precisa de gente que está aqui no curso, que está se movimentando, se instrumentalizando essas políticas para estar lá defendendo não só o seu coletivo, mas todos nós representados. É isso, HB. Desculpa aí pela fala aí. Não, é importante essa fala. A gente precisa se empoderar, não só ficar de camarote. Porque o Washington Reis é isso tudo mesmo. Ele é desmatador, está condenado, é isso tudo. Mas ele está lá. Ele ganhou, ele disputou e ganhou. A gente tem que fazer política pública e chegar lá e na secretaria, como é que é isso, como é que faz, eu quero fazer, porque é tudo público, pessoal. A gestão é tudo recurso público, não é dele, não tem nada ali que é dele. Então, é tudo, a gente precisa saber, precisa se organizar, precisa ter uma cultura viva. Para isso, não tem outro jeito. Cultura viva precisa de seres viventes, que somos nós. Um beijo. Não, valeu. Eu vou completar o que você falou. Eu acho que fica uma reflexão boa aí para quarta-feira. É que a gente vai, a partir do próximo ano, ter umas lutas muito importantes que envolvem financiamento do nosso setor, né? Por exemplo, essa lei Paulo Gustavo, ela pode abrir um canal, abrir um campo, uma possibilidade de financiamento importantíssimo. Essa ideia de, em algum momento, chegar de fundo a fundo, né, de ter verbas carimbadas para a cultura, que é um modelo do SUS que o Santini comentou, vai precisar de um conselho ali presente, né? A gente tem uma vitória da sociedade civil, que o nosso fundo hoje ele só pode ser mexido com a caneta da sociedade civil, né? Isso é uma vitória para a gente. Agora, nada impede de que como prefeito que aparecer aí, como já tentaram várias vezes, colocar um pessoal dele para segurar essa caneta da sociedade civil aí, né? E fazer o que eles querem. Porque o sonho dos prefeitos é pegar essa grana da cultura para fazer campanha, né? Fazer aquela coisa assim, vou fazer uma coisa para botar o meu carimbo ali, e não uma política pública de Estado, né? Então essa é uma luta importante. Obrigadão, Edson. Acho que a Clara perguntou uma coisa aqui, cadê? Se fechou a inscrição do Condedina no Conselho do Negro. Fechou ontem, né? Fechou ontem. Se as instituições tiverem e se inscreveram, tá faltando documento e tal, aí pode ser que tenha a reabertura. Como eu falei, foram 14 instituições inscritas para 8 cadeiras. 6 cadeiras do Movimento Negro, né, instituições do Movimento Negro, e outras 2 que eu não me lembro, mas, enfim, são 8 cadeiras da sociedade civil. E esse ano, uma curiosidade maior, esse ano, né, esse biênio que vai acontecer agora, vai ser o biênio que a sociedade civil, diferente do Conselho de Cultura, a sociedade civil vai ser presidente da cadeira do CONEDIVP. Então, olha só. Uma coisa que na cultura a gente não tem. A cultura, o vice é da sociedade civil, que nesse caso eu estou ocupando essa cadeira agora, mas sempre o presidente é o secretário de cultura. A gente não tem essa alternância ainda. Legal. Então, encerrando já, Ana, você quer convidar a galera para o Território Baixada hoje? Você está por aí? É um evento que vale a pena hoje, cara. Oi, sim, com certeza. Quero convidar todos. Isso vai acontecer, se eu não me engano, minha cabeça está falhando, mas 17 horas, se eu não me engano, mas vocês vejam lá a programação no Instagram Território Baixada, né? A live de ontem também ficou gravada, né? Que é uma parceria também com a galera de Nilópolis, e a gente já tem feito essa parceria desde o ano passado, levando a história, a cultura, a memória dos povos indígenas e também da Baixada, né? E a militância cultural indígena e o resgate, o registro de memória, né, dentro dos espaços aí das academias. Então, quem puder assistir, eu tive o prazer, né, a honra de assinar a cenografia, né, a arte do Território Baixada, então, junto com
com John Thomas e participação especial do Monserrat Batista, que é indígena da Serra do Cipó, esteve aí no Gomeia, tá? A gente tem feito essa parceria também muito bonita e ele está aí, inclusive, na live, amando a Baixada, conhecendo os fazedores de cultura, e isso faz a gente continuar, né, nessa luta, na resistência, né, da arte. E aí eu estou encantada com as fotos. Tem assim, foto até 2030, mas a Dani falou para esperar e fazer, postando devagarinho. Isso, mas vocês assistam lá a programação, que está assim, energia pura. Tá. Obrigado, Ana. Então, assim, eu quero saber se o Marcos Maciel Bari e a Chocolate, será que tem algum recado aí Às vezes tem pouca notícia aí do terceiro distrito, segundo. A gente que está aqui, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, senão a gente está encerrando aí tem um link aqui para a aula de ontem que eu falei, essa live ontem que a Ana mediou, que papo incrível. Aliás, evento incrível que o IFRJ fez. Você vê a importância da academia também, né? Porque o IFRJ, o Instituto Federal lá de Nilópolis, ele tem sido uma agente importante para a cultura na região, né? Fala, Heraldo, pode falar aí, querido? Opa, diga. Em Bahia, diga aí. Notícias de Bahia. Toma aí. Querida, é o seguinte, cara, a gente tem feito aí algumas reuniões, cara, principalmente aí puxado, né, pelo nosso querido Henrique aí, a gente, Osmar, a gente, obviamente, por causa da pandemia, tem havido aí um distanciamento da galera, o pessoal tem, né, feito outras atividades, muita gente, né, mudou até de setor, né, cara, porque tem que sobreviver, né. Então, a gente tentou puxar geral, juntar todo mundo, fizemos uma reunião aí com alguns fazedores e tal, e a gente está no intuito aí de puxar um fórum, cara, um fórum aqui do terceiro distrito, da parte cultural, entendeu? A gente já começou a conversar bastante sobre isso, a galera está começando a ficar animada. Como a gente é colado com Magé, tem uma galera de Magé que está juntando aqui, meu irmão. Então, a gente está muito animado com essa parada aí, entendeu? É isso, a melhor notícia que tem é essa, meu irmão. No mais, é boa mesmo. Batalha. Show. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou encerrar. Dole uma, dole duas. Dole três. Oi. Hoje é fora Bolsonaro, hein, pessoal? Hoje é fora Bolsonaro, hein? Hoje é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Já estamos cansados. Fora. Chega de obscuridade. Fora, gente, muito obrigado por estar participando aqui, vendo que só tem tarja preta, né? Então eu tenho que ficar fazendo esse papel do mineiro, ficar só ouvindo, né? Os tarjas pretas falarem. Eu estive aí e tive a honra, o prazer de conhecer o Alexandre, o Edson, a Clara, o professor Augusto. Então, fiquei encantado com a mobilização, com a capacidade e com a expertise de todo mundo. E também participei do Gomeia, tive um prazer enorme de colaborar lá com a Dani, com o Fábio, e onde encontrei também a Clara, o Eduardo, e estou muito feliz de estar vendo as fotos de tudo que a gente conseguiu produzir nessa parte da cultura, onde a Baixada, o território Baixada e toda essa gente mobilizada tem feito um trabalho que acho que serve de exemplo, né, para o Brasil todo. Minas Gerais tem uma certa mobilização, mas não está longe de ser uma mobilização consciente como a de vocês. Essa live está sendo bastante evidente de que há essa preocupação. O Edson sempre tem essa narrativa muito importante, que é o de lutar para poder sentar nas cadeiras. Se você não estiver ativo na situação do executivo, certamente o sistema te engole e vai manter a gente sempre debaixo da sola. Por isso que todas essas falas estão
me deixando bastante otimista, e no que eu puder ajudar, mesmo de cá, ou aprendendo, eu estou à disposição. Muito obrigado. E valeu, cara. Sucesso e muita obrigado, meu. Não, obrigado você, pô. Que bom. Bom que está sendo bem recepcionado aqui. A Baixada tem isso, é muito acolhedora, cara, realmente. Gente, então vou encerrando aqui. Vou encerrar com uma frase que a gente usa muito no nosso cineclube, no Mate Congu, que é juntinho é mais gostoso, pô. Então vamos junto nessa, construindo aí, beleza? Então, um beijão, bom dia, se cuidem. Fora Bolsonaro e vamos para cima. Tchau. Valeu. Obrigada, galera. Um abraço, valeu. Gente. Encerrando. Valeu.